Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Pimenta e estamos aqui na nossa última quinta-feira do mês, como vocês já estão cientes, para os nossos aprendizados, nossos cases de fuck up. E hoje a gente está aqui com o nosso host de fracassos, o Silas, e juntamente com a nossa host de toda semana, Maria Pinheiro. Isso aí! E aí, lembrando que os sábios aprendem com os erros dos outros, né, gente? E como a gente tem vários sábios aqui nessa audiência maravilhosa, vamos contar hoje mais uma história de fuck up, pra gente aprender mais um pouquinho com as histórias dos outros e reduzir as possibilidades de erro, né? Então, hoje, a gente tá aqui com duas pessoas, como a Letícia apresentou, estamos aí com o Silas, nosso host de fracassos. E para compartilhar a história, hoje a gente está aqui com a Júlia Fraga, que hoje ela é social media estrategista, focada em estratégias de conteúdo digital para negócios de moda, beleza e lifestyle. Mas essa não foi a primeira empresa da Júlia. Ela começou com uma loja de fantasias, que deixou muitas experiências e hoje ela está aqui para dividir tudo com a gente. E aí, reapresentando o Silas, nosso host, dono e proprietário da Óticas Talismã, que inclusive, ó, trouxe um presentinho aí pra gente hoje, Silas. Trouxe. Sua sócia vai estar sabendo que você Não trouxe tá presente? sabendo. Ó, que legal. A Óticas Talismã, ela tá no mercado já tem alguns anos e ela trabalha com óculos de sol e óculos de grau. Fala aí, Silas, um pouquinho. Ó, eu adorei já. É patrocínio? A gente vai conversar, né? Vamos negociar. Foi assim que eu quebrei, né? Foi dando armação pras pessoas que... Vamos contar um pouquinho dessa história hoje também. De A gente é um quebrar. aprendizado, isso aí Exato. Mas a gente tem mais de 15 anos de experiência e preço muito bom, ótimas armações, as melhores lentes do mercado e estamos aí com ótimos preços. A gente atende em casa também, só entrar lá no @ótica talismã, chama o pessoal lá, que a gente vai marcar, a gente vai na sua casa, a gente te atende lá, só marcar com a gente. Eu sou cliente e recomendo. E o Silas, além de sócio na Óticas Talismã, ele tem uma experiência de mais de 10 anos com comercialização de malls, como executivo comercial. E hoje ele faz conexões entre empresários interessados em novos negócios e franquias com interesse em expansão. E aí, Júlia, vamos falar de negócio? Vamos lá? Então, conta pra gente um pouquinho da sua história atual, do seu case de fuck up. Eu acho que a primeira coisa é saber o que ela faz hoje, né? Que eu não entendi direito. Então, vamos lá, Júlia. O que faz uma social media? Vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite, tá? Tô muito feliz de estar aqui. O que faz um social media? Basicamente, é um profissional que vai ativar e criar uma estratégia de comunicação para as redes sociais de uma marca. Hoje eu trabalho basicamente criando e executando, né, gerenciando essas redes sociais de lojas, né, principalmente lojas de moda, influencers, prestadores de serviço, tipo maquiadores de beleza. Então, basicamente é isso, gerenciamento e criação da estratégia de conteúdo. Legal. E você faz desde o desenvolvimento da estratégia, que eu entendi que é o seu ápice, Isso. até a execução de fato. Criação de calendário, criação de arte, de legenda, de texto, de postagem, tudo isso. Exatamente. Porque eu penso assim, não dá para você fazer um post sem ter, de fato, tudo isso estruturado. Eu até faço uma analogia, assim, que a estratégia ela é como se fosse o projeto de uma casa. Você não constrói uma casa que vai durar, né? Que vai... Você fala bem sobre engenheira, casas. engenheira, né? Engenheira. A gente não começa a subir paredes sem antes fazer um projeto. Então, a estratégia, ela é esse projeto que vai dar o direcionamento para que a gente produza conteúdos que sejam, de fato, muito assertivos, que tragam resultado, tanto em venda quanto conexão, Que sejam de tudo fato isso. estratégicos, né? Que não seja só para Exatamente. você estar ali na rede social. Isso, que sejam intencionais. Isso. Porque as pessoas muitas vezes acham que é só fazer um post. Eu vou pegar meu celular aqui e vou gravar um vídeo. E não é bem assim. Às vezes você vai gravar esse vídeo e você vai atrair pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio. E aí a pessoa fica sem saber, por que eu não tô tendo resultado? Porque você não tem uma estratégia por trás. Sim. Muito legal. Deu pra entender? Deu pra entender. E aí, Júlia, voltando um pouquinho, então, antes de você chegar nessa cadeira de social media estratégica, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa experiência com a loja de fantasias, como é que você chegou ali, como é que foi esse processo até hoje, que a gente está reestruturada. Assim, eu sou formada em farmácia, então eu tava na faculdade, tava no meio do curso, assim, e você sabe como é que estudante é, né? Tudo quebrado, precisava, assim, ganhar um dinheirinho ali. Vender almoço para comprar a janta. Desse jeito.
E aí, eu conheci o carnaval de BH em 2015. Você é de BH? Sou de BH. Ah, tá. Sou de BH. Então, conheci o carnaval e aí queria ir fantasiada e tal, e não tinha dinheiro pra comprar fantasia. Então, eu sempre dava um jeito. Ah, pego emprestado com uma amiga. Eu sempre tive muita habilidade, assim, de trabalhos manuais. Minha família é toda criativa e tudo mais. Então, a gente dava um jeito. E aí, minha melhor amiga, eu sempre fazia as fantasias pra ela, porque, contrário a mim, ela é péssima, assim, não tem duas mãos esquerdas, sabe? Sou eu. Acho que Duas. 99% das pessoas, né? Exato. Então, eu sempre fazia pra ela. E aí, no carnaval anterior, né, eu abri a marca em 2017. Então, em 2016, eu fiz todas as minhas fantasias e todas as dela. E aí, eu falei, olha, acho que isso é... Pode ser um negócio, né? E aí, ela botou super pilha. Nossa, se você fizer, eu compro, minhas amigas compram Isso e que eu ia falar, tal. e sempre desperta o interesse, né? Você tá com uma fantasia legal, todo mundo, onde você comprou, que legal. e Por que tal. você não faz pra vender e tal? Uhum. Eu falei, tá, beleza. E aí, como eu não costuro, a ideia inicial era fazer só acessórios. Mas aí eu tenho uma vizinha que é costureira, assim, ela é muito boa. Ela já trabalhou em várias confecções, assim, sabe muito do que tá fazendo. E aí, conversando com ela, ela falou, vambora. Janeiro, fevereiro é uma época que ela não tinha tanta demanda, então pra ela também seria legal, porque ela ia Seria um gerar... extra, né? Exatamente. E de Legal. onde você tirava as ideias de fazer fantasia, assim? Você tem um lugar que você olha a A tendência? pessoa é criativa, né? O primeiro Não, mas ponto. Eu acho que tipo, parte eu tenho daí. uma amiga que tinha uma facção de biquíni. E Uhum. aí tinha um desfile anual, uma coisa assim que dava a tendência das paletas, das cores. Uhum. E eu não sei qual que é a fantasia. Será que é o que é o... Segue uma tendência É o- também. Segue uma tendência de moda. Mas naquela época eu não tinha noção Uhum. disso. Hoje eu tenho, Uhum. né? Mas assim, por observação, eu já sabia algumas coisas que tinham, mas como eu frequentava o carnaval, eu sabia o que era legal, o que não e assim, era. fantasia é um negócio que tem que ser funcional também, né? Tem que ser Porque você tá na confortável. rua, no calor, você tem que ir no banheiro de uma forma fácil. É. Haja um banheiro que às vezes não tem toda uma estrutura. Sim. Então tem que ser um negócio que funciona. Tem que ser fresco, porque é Isso. muito quente. Você fica Eu o tô dia super inteiro me na segurando pra me rua. contar minha fantasia. Conta, De Silvia. Agora Branca de conta. Neve, eu fiz a minha fantasia. Minha avó é costureira, comprei o pano e fiz, ficou perfeito. Ele tem um cabelinho da Branca de Neve. Por isso que foi Branca de Neve, que eu deixei meu cabelo assim. Arrasou. Eu fui, arrasei, fiz então brilha, fui em todos os blocos. Só aguentei 2, né? Porque a idade chegou. Né? Eu hoje em dia nem vou mais, porque eu já... Pra quem não sabe, gente, o Carnaval de BH, ele não existia praticamente. Ele era um carnaval que tinha desfile de escola na avenida, então uma coisa bem superficial, assim. E nós, Belo Horizontinos, costumávamos frequentar carnavais do interior, que eram famosos, Diamantina, Ouro Preto e tal. E aí, de 2015, 16, por aí, né? Esse foi o ápice, assim, mas Aham. começou antes, 2012, 2013, já Começou a tinha. ter carnaval em BH, vários bloquinhos, e aí uma estrutura legal, e começou a ficar muito gostoso. Ficou bom. Então a gente começou a crescer, hoje tem uma proporção gigantesca. Esse ano de 2023 foi o terceiro maior carnaval do Brasil. Isso. Então foi muito gigante. Nesse bloco que eu fui, Aham. então, Brito tinha mais de 1 milhão de pessoas. É, né? Um negócio hoje é um carnaval assustador. gigante, estruturado, muito legal e tal, mas foi uma ascensão, né? Ele foi Isso. crescendo aos poucos, ele não existia. Se a gente fala de 10 anos atrás, não Há existia 10 anos, carnaval. as pessoas vinham pra cá, quem não gostava de carnaval vinha pra BH. Pra fugir de carnaval. Eu vi uma Não, foto não mó abria legal nada, né? em Ficava tudo 2015, a fechado. moça deitada na Afonso Pena. Já viu essa Aham, foto? Ela aham. deitada. 2015 já tinha, né? Já Deve ser um tinha, pouco mas sei lá, era, acho mas que era era mais, bem... acho que era de 90. Era essa bem foto, mas- focado, assim, eram bolhas, né? Eram bem pequenininhos. E não foi uma coisa assim estruturada de começo. Não. foi aos Começou poucos. quase que com carro de som, som. com o Na pessoal verdade, ficando e O carnaval, tudo, ele os blocos. começou de uma manifestação política, né? Por conta da Praia da Estação. E aí a Uhum. galera fazendo batuque na praia começaram a formar os blocos, muito inspirado no Carnaval do Rio, que tem os Sim, isso blocos. é muito de bloquinho de rua É, mesmo. Isso. E E é aí isso. começou. E é gigante, assim. Hoje é uma puta E estrutura. todo mundo de BH saía. A gente Hoje só- todo só mundo que a vem gente pra fica- cá. É. Só pra que a gente vai sair? A gente fica É. traz todo mundo pra cá e faz aqui. Não, a minha família, que é uma família super carnavalesca, sempre ia. Rio, agora todo mundo vem pra Belo Horizonte, faz o carnaval aqui. A gente tem o nosso próprio bloco. Porque realmente virou um negócio gigantesco. Não, é. Sim. Mas enfim, só pra contextualizar um pouquinho sobre a história do carnaval e pra Porque gente teve a conseguir demanda, né? entender. Isso, Teve uma porque surgiu demanda a do nada, a demanda teve uma cresceu muito demanda com isso. Isso, De exatamente. 0 foi tipo pra 100, sei lá, É. até mais. E aí, nessa conversa com a costureira, a gente definiu algumas peças, assim, igual você me perguntou de tendência. Uhum. A gente viu o que a galera tava usando. O Carnaval do Rio já é muito bem estabelecido, então eu via o que a galera do Rio tava usando, usava muito plataforma tipo Pinterest para buscar Uhum. referências, então fazia dali. Não...
Tem também, desculpa, alguns carnavais que são antes, né? Tipo, acho que Porto Seguro é antes ou depois, eu não Depois, sei. Porto Seguro é depois. Mas tem algum que é Tem antes. vários Recife. pré-carnavais. Aham. Ah, você falou pré-carnaval? Não, até do carnaval mesmo, que eles comemoram antes, e assim, os artistas já vão, já Já usam, vai já pegando postam as ideias, né? fotos. Sim. Mas aí eu acho que também fica muito, Muito em em cima, cima, né? é. É, Cidade porque de a produzir arte. produção- Deve ter os clássicos também, toda vez. É, tem- que sempre bomba, né? Tem. A gente. E assim, tem os blocos que são muito famosos, né? Igual Então Brilha. Se fazer fantasia amarela e rosa, Vai sair. vendia muito, Uhum. porque a galera procura, porque é o maior bloco. Sim. Então, começou daí, e aí, nisso, numa conversa com ela, dessa vez eu não fiz por antecedência, tipo assim, foi final do ano, acho que o carnaval era março ou fevereiro, uma coisa, final de fevereiro desse ano. E aí a gente conversou, eu fui, comprei os tecidos, entreguei na mão dela, viajei, e na hora que eu voltei, tava tudo pronto. Uhum. E aí, como a gente não teve essa antecedência, a gente fazia por encomenda. Então, a gente tinha modelos ali pré-estabelecidos e as pessoas encomendavam. Só que por ser por encomenda, a galera fala, faz de tal jeito pra mim, tem como Muita adaptar. personalização, né? É. E aí... E é tudo pro mesmo dia. Meio que- Tecnicamente, né? Não, é tudo Mais na ou mesma menos semana, porque, né? porque tudo vai pro carnaval, né? É. Existem os blocos Press. anteriores, mas a galera deixa mesmo aquela fantasia É. O investimento ela faz pro carnaval. pro né? carnaval, exatamente. No No pré, pré, um ela- carquinho, um é, detalhe, agora um que Você ainda não tá no glitter. clima, né? Quando entra no clima do carnaval, que aí você se joga inteira. Exatamente. No glitter, né? No glitter. Cai de... Isso, de ponta. É. E aí, começamos assim, e aí esse ano, essa minha amiga divulgou pra todo mundo, foi minha modelo, Uhum. assim, foi uma loucura. E aí começamos a produzir, foi muito legal. Eu falei, tá, legal, isso aqui foi bacana. Tive um faturamento muito bom. Aí o primeiro erro, eu achava que faturamento era Lucro, né? Dinheiro no era bolso. dinheiro no bolso. Já aprendeu isso? Já, graças a Deus. Aprendi as duras penas, mas aprendi. E aí, faturamos bem e tudo mais, mas o meu custo de operação ali era muito alto. Material, costureira, tudo isso. Isso. Porque eu não sabia fazer muita coisa, então eu tinha que delegar pra ela. Eu não tinha tempo também, porque nessa época eu tava de férias, mas eu fazia estágio e tal, então sempre tinha que conciliar com as coisas. E a matéria-prima, porque eu comprava tudo aqui em BH. Tecido, e eu comprava no varejo. Então eu pagava muito caro. Falei, tá, beleza. Então, pro Mas você próximo passava ano, isso pra frente também, o custo, né? passava, mas eu não entendia muito bem. Então, no fundo, eu tava levando É prejuízo. aquela precificação em que você vai na loja do lado e fala, vende por R$50, eu vou vender por R$50 também. Espero Uhum. gastar no máximo até 40. Exatamente. E aí você gasta 60, É. só que você tá faturando. Aí você fala, não, tá Aí faturando. você- Entrou dinheiro, dinheiro. né? Aí quando aí joga no Excel, aí que você vê e fala, peraí, mas Exatamente. caneira pra dar. Não, e o Excel ainda aceita tudo. No Excel, às vezes, você não vai colocar a condução que você gastou Não, pra não, ir, igual, pra assim, comprar. Você não Entrou o coloca. dinheiro. Na hora que chega a fatura do cartão, sai o dinheiro inteiro. Então, É. Aham. na verdade, ele não Exatamente. ficou, né? Sim. E ser sozinho também, né, que é um problema. Porque, provavelmente, eu não sei, né? Talvez você usava a sua conta pessoal pra tudo. Aí Com tudo certeza. entrava, aí tudo saía, você pagava uma Paga conta quando cerveja no você... carnaval. Pô, Tudo. Acabava o carnaval, achava que tava rica, mas na verdade tava a conta você toda tava pra pagando. pagar. Em abril você tava... E sem contar que era um faturamento uma vez no ano, né? Sim. Que você Ah, é teria isso? que Então você só dividir. funcionava em janeiro e fevereiro. Exatamente. Porque eu conciliava isso com os estudos. Então, eu no restante do ano, não dava pra Pô, um produzir. negócio bem legal, assim, né? Pra você É, trabalhar. pô. Eu já tô pensando aqui. Já tô Se pá, aqui. dava pra fazer também Halloween, que usa fantasia. festa Eu já tô junina. pensando Festa festa junina, tô pensando A outras. galera Natal. que continuou, né? Porque nessa época muita gente começou e teve gente que continua até hoje. Eu não sei se vocês conhecem que BH tem uma marca que chama... Uma marca não, uma loja que chama Estação Carnaval. Sim. Todo mundo começou nessa mesma época. Uhum. E hoje elas têm uma loja. Uhum. Mas foi muito assim, fruto de parceria. Muitas já trabalhavam com moda. Enfim, cada um tem a sua história, né? Sim. E aí, tem muitas que trabalhavam com roupas que fizeram coleções para serem usadas ao longo do ano, coleções especiais de carnaval. Então, assim, eu tinha essa vontade, mas eu não tinha uma estrutura, nem assim, de conhecimento mesmo. Eu falava, acho que eu quero, mas tá, mas como? E aí ficava e não rolava. Então, mantinha no carnaval.
Aí no ano seguinte, eu ampliei os modelos que a gente ia fazer e aí eu fiz um estoque maior para não precisar ficar fazendo por encomenda, porque isso sobrecarregava muito a minha costureira. E provavelmente na véspera, né? Porque o pessoal deve Sim, encomendar em cima da ela hora. ficava louca. Imagino. Ficava louca, ela queria me matar, porque eu queria vender e ela queria E ela tinha ganhar, que- mas É, ela é o comercial dentro versus da operações, possibilidade, sempre né? assim, É. né? A gente brigava por causa disso. É, porque eu vendia e não... Ele queria colocar a loja nova dentro do shopping. Eu falava, cara, esse cara não tem dinheiro pra reformar essa loja aqui. Não, mas eu tenho que vender, tem que bater minha meta. Eu falei, Eu não já vai vendi, fazer, tem que inaugurar amanhã, né? Assim. Não vai. Cadê o projeto? Não vou aprovar esse projeto. Não é legal. Então, é essa briga. sim, Quem quer colocar dinheiro no bolso e quem quer fazer o negócio sim. possível. E aí ela ficava louca, assim. Então a gente fez com mais antecedência. Aí, nesse ano, eu fui pro Rio de Janeiro, alguns meses antes, comprar tecidos lá, porque aqui a matéria-prima é muito limitada. A gente acha tecido todos muito iguais. Então eu já tava pensando numa diferenciação. Então eu vou trazer um tecido diferente, vou produzir algo diferente. E eu até vendia muito, a minha loja era só online, eu vendia muito para Rio, São Paulo, legal. e outras cidades também, Brasília vendia muito. Então, já tinha, assim, ampliado, sabe? Não vendia só para BH, apesar de ser o mercado mais forte. Né? E aí, fui lá e comprei alguns tecidos, mas a mesma coisa, no varejo, porque também não tinha... Volume, né? Não tinha volume, não tinha como investir no atacado, você tem que comprar uma quantidade gigantesca de... Sobrava fantasia, no final das contas, assim ou não? Porque era tudo encomenda. No início, não. A última coleção que eu fiz, sim. Que foi... Porque aí você Foi resolveu... desandou. O caos chegou. Entendi. Então vai. E aí, nessa, eu fiz as coleções, aí foi legal. Aí já tinha um site, fui melhorando, assim, a estrutura. E vendia, mesma coisa. Aí comecei a participar mais de feiras, pra ter uma experiência física ali. Foi rolando. Mas Só aí que- as feiras você fazia antes do carnaval, as pessoas já compravam. Isso. Então você não era mais por demanda. Você fala, isso aqui é o que mais sai, eu vou fazer. Ela falou, no segundo É. ano ela começou a fazer sem demanda. Pra tá. não, pra não Entendi. sobrecarregar sobrecarregar em tanto a cima da hora. costureira. Entendi, Isso. entendi. Eu até atendia algumas encomendas pontuais, mas nada assim. Porque no início a gente fazia muito personalizado. E aí ficava impossível, porque... Sim. é, Até pra você precificar isso, né? era muito difícil. Aí eu falei, não, a gente vai fazer aqui. Alguns clientes que a gente já sabia mais ou menos como que funcionava, que era mais fácil, a gente fazia personalizado, mas eu queria mesmo que tivesse uma coisa mais fácil de lidar, mais padronizada, porque isso otimizava o nosso tempo. E aí foi legal, faturamos de novo, mesma coisa, mas aí, de novo, os mesmos erros. Precificação, igual essa viagem do Rio. Não sei se foi investimento, se entrou foi, na se conta, voltou, Se entrou, se não foi. não sei. Se fosse, assim, às vezes se fosse uma coisa que se você fizesse todo mês, seria uma experiência você poder ir em outro lugar e ver. Mas como era uma coisa muito pontual, Pontual, talvez não seja tão legal, né? Sim, sim. Então, É, igual eu falo, foi uma experiência muito boa, de aprendizado mesmo. Eu, assim, igual eu falei, eu não sabia costurar, mas no final, eu fazia tudo e entregava pra ela, só pra ela costurar, sabe? Você Não, pra aprendeu a passar. vender, a gerir cliente, a querendo ou não buscar Algum fornecedora, site, abrir logística, site. compra, venda, tudo no processo. Sim. Então, assim, eu aprendi muito nisso tudo. E vieram vários erros disso. Eu era muito amadora, né? Muito crua, assim, eu não Porque tinha começou do noção. nada mesmo, né? Isso Do que é legal da nada. gente falar também, que É. muitas coisas Aham. começam assim por uma... A história que você contou da sua amiga, por uma demanda. E quando começa pela demanda, tende a acontecer sem E outra planejamento. coisa, ela fazia né? parte toda da cadeia, ela produzia, É, ela anunciava, pesquisava, vendia, fazia tudo, só faltava usar a fantasia, né? Usava também, Não faltava só Exato. usar. Mas assim, você participava de tudo. Só faltava pra fabricar o pano e usar. Então, assim, ia dar merda. Normal. E Normal. assim, chegava Não, num lógico. ponto... especializar num negócio, É, né? ou você eu só- sempre falo isso, não você tem fazer como. o que você de fato é bom em fazer. O que é possível de delegar, delegue, sabe? Sim. E uma coisa que eu sofro muito, eu acho também poderia ser um problema, acho que não chegou a ser, né? Ainda não ouvi no final da história, mas, por exemplo, hoje o meu trabalho não depende de mim. Então, hoje eu tenho um planejamento de que eu vou fazer essa parede aqui do fundo. O meu pedreiro adoeceu, ele gripou em casa, ele não foi trabalhar, o meu trabalho não é concluído. Então, era um risco que você corria, né? Tipo assim, a costureira, Ó, ficou grávida. acabou. É. A costureira, Estava não, na mão de outra é. pessoa. Não, né? Ela Tanto que- apareceu uma oportunidade para ela melhor, que ela não vai receber só uma vez no ano, que ela vai receber todo mês, vai ser mais estável para ela, e ela deu tchau. E foi o que Você acha que a aconteceu. costureira ganhou mais É. que você? Vamos chegar. Oi? Você acha que ela... Às vezes eu tenho a impressão que algumas pessoas da cadeia ganham mais do que eu mesmo. Você acha que a costureira ganhava mais?
Ou ela tinha... Eu acho que não. Não. Ela ganhava de forma justa, porque eu sempre valorizei Aham. muito isso. Eu acho que não é justo a pessoa, igual ela já me contou várias vezes, um vestido que numa loja vendia a R$ 1.000, ela ganhava R$ 7 por peça. Eu entendo que tem um Uau. custo e tudo mais, mas eu acho que isso é uma exploração. Então, eu pagava ela de forma justa. Hum. Aí entrei de novo na precificação. Mas, É. enfim, fiz o que eu achava certo naquela época e Uhum. continuo achando. Se hoje eu É. tivesse uma marca novamente, faria a mesma coisa. Então, Você só repassaria esse preço ao cliente e explicaria a qualidade do produto. exatamente. Montaria melhor Então, o não acho que ela processo, né? ganhava mais, Uhum. porque eu também produzia os acessórios, e aí os acessórios eu Uhum. produzia tudo, então eu Tinha uma tinha, margem até maior para os acessórios, né? com certeza, porque eu fazia, por exemplo, com EVA. Uma folha de EVA você faz, Uhum. sei lá quantos, entendeu? Uhum. Então, a margem era muito maior pra mim Sim. em relação à fantasia. Então, por isso que eu acho que E ela você não aprendeu ganhava como? mais. Você olhava no YouTube e jogava lá? Como Ela fazer? falou que ela tem ótimos É, dotes com manuais. aham. A minha família é muito criativa, assim. A minha mãe sempre fez de tudo. Minha mãe vende até lote na lua. Mas a minha mãe já produziu sabonete, já fez caixa, já fez... não sei o quê. Uhum. Então, a gente sempre teve tudo isso em casa. Eu sempre comprei tudo. É. Eu sou a pessoa que compra. Sabe aquela pessoa que sua mãe deve falar assim? Acho que se eu fizer uma estrela voando, que pisca uma vez por ano, alguém vai comprar. Eu sou essa É, pessoa. entendi. Eu sou a pessoa que Exatamente. compra também. Eu sou zero, É. zero, Zero produto, não sei zero fazer manual, nada. assim. Então, a gente sempre teve material em casa, muita Uhum. coisa. Então, já fazia. Quando eu... Antes de ter a empresa, né? Quando eu fazia pra mim, pra minha amiga, eu fazia tudo com que eu tinha Como em que você casa. tinha. Aham. Comprava pouquíssimas coisas. Uhum. Então, já tinha essa habilidade. Uhum. Muito louco isso, né? Minha mãe é muito assim também, de coisas manuais. Aniversário do meu filho esse final de semana, né? E aí, falei, mãe, me fala aí o que eu faço e tal. Aí ela me ligou de vídeo uma semana depois. Falou, fiz uma roupa pra você, uma pro Rafa, outra pro Otto. E olha aqui esse negócio que eu coloquei pra gente colocar na parede com o nome dele. Tipo assim, tudo Não, personalizado. sua mãe fez com uma mãos caixa maravilhosas. de gravata. Até Foi, hoje, você eu lembra? abri isso, eu tava Você procurando ouve? gravata, falei, olha, Minha mãe, ela faz de tudo, gente. Beijo pra sua É mãe. isso mesmo. Não, Esses dias eles ela fez fizeram um painel presente de sensorial. Natal pro Otto, que eu falei assim, ô, se fizer outra eu compro. Tá vendo? Eu sou essa pessoa, quase mandei uma mensagem pra mãe da Maria, oi, tudo bem? Consome me ajuda, por Mas o que eu favor. queria trazer é que não é genética. É. Você tem essa Não, coisa, mas na minha você família, tem mesmo. a minha família é muito. Meus tios, praticamente todos, assim, têm habilidades manuais. Os que não são designer, artista, são, tipo assim, trabalha com madeira, trabalha com... Aham. Sempre tem muita habilidade manual. Muito legal isso. É. Na A minha família da minha mãe é também todo tem mundo. muita gente. É, Tem a família é todo Laurinha, mundo. que é das cerâmicas, Laura Patrusa, a Paulinha, maravilhosa. maravilhosa, que é da 3Ps, ela trabalha com macramê, faz Ai, uns é filtros lindo. dos sonhos É. lindos. Na Eu fico família da minha mãe- admirando Que que é à isso? distância. Que isso? É um negócio que eu não sei explicar, gente. Eu vou explicar grosseiramente. Aham. Não me julguem. É um negócio que você faz tipo, com uma linha, um cordão, não sei, que você faz tipo um bordado. É só com uma aquilo trama, ali. né, que você faz. É uma ali. trama. Aí Ah, você aquele faz negócio várias que você coisas. pendura? Você pendura, Ah, faz tá, papinho pode de crer. planta, Sonho também, isso, que aí Legal, faz sei tudo que Que os é, sonho. desculpa. hippies usavam. É É. Entendi, Na minha, entendi. a gente tem uma chácara, numa fazenda, e lá eu tenho um balanção, assim, Aham. grandão de Nossa, macramê. É maravilhoso. lindo, é lindo. Agora eu sei que usa galho, umas paradas É. assim. Isso. Legal pra Mas a caramba. família da minha mãe também é muito manual. Minha avó costura, faz coisas maravilhosas, vestidos e não sei o Uhum. quê. Minha mãe, todo mundo. Meu pai chegou e quebrou a genética, entendeu? Eu sou engenheira, minha outra irmã é engenheira também, e a outra, tipo assim, coisa do financeiro da loja do marido. Tipo assim, zero manual. Então, a genética pode ser quebrada. Mas aí vamos chegar no fim, então, da história, Júlia. Como é que foi que aconteceu Começa aos 17, a o fim tá onde? descida? Foi 2019. Porque aí que aconteceu? Eu queria... Pareceu que e agora, do jeito que você tá falando, fiz não sei o quê, porque é só 2 meses de trabalho, né? Então... Parece que foi muito, né? Mas realmente Mas foram foram ao 3 longo dos carnavais, anos. né? Isso. 3 carnavais. E aí, assim, eu demandava muito tempo de Tecnicamente você quebrou em uma planejamento. semana, né? Porque senão Tive essa Não é isso? capacidade. você quebrou em um mês. Você começou... São 5 dias, 15 dias, você quebrou em um mês. Eu já conheço que gente quebrou antes, bem antes, mas... Melhor case de fracasso. Arrasamos. Foi muito rápido mesmo. Mas assim. Pra mim doeu mais, né? Pra mim, tempo maior, né? Pra mim pareceu 2 anos. Mas no último ano, igual eu falei, eu já tinha essa vontade de diferenciar. E aí eu resolvi fazer esse rebranding pensando em atingir um público mais... que buscava produtos mais caros, Por que com você maior resolveu fazer qualidade. Primeiro, explica pro público O que que é é um isso? rebrand. Ah, sim. Rebranding é como se fosse uma reformulação
da estratégia de marca, né, da construção da marca. Então, ele pode envolver desde, por exemplo, uma troca de um logo, de uma identidade visual, até uma concepção, assim, de público, Mais de... estratégica. Exatamente. Pra Você mudar faz o isso foco, né? hoje, não faz? Faço. É um pouco do seu trabalho. E aí, você Faço. tem esse... Mas hoje ela chegou no ponto dela executar Não, isso. claro, mas em mas eu tô algum falando momento ela assim, fez isso de forma e- errada. Por exemplo, eu vendo ponto. E aí, às vezes, eu acho que um ponto é bom e às vezes o ponto não é bom pra aquela pessoa. Uhum. E aí, Sim. você tem... Quando bate, você fala assim, pô, talvez isso daqui não seja tão... Talvez esteja na hora de mudar, ou essa Ou aí, estratégia não tá você legal. dá um conselho, e aí, talvez, você consegue... Como que é isso hoje? Hoje, quando eu pego uma marca, o primeiro passo, né, de construir uma estratégia é fazer um estudo da marca em si. Então, eu vou Uhum. conversar, por exemplo, vou fazer uma estratégia para você, Maria. Vou conversar com você, você vai me explicar tudo sobre a sua marca, quais são os propósitos, qual o público que você Uhum. atinge hoje, qual que você quer atingir. Então, você vai me falar de todos os objetivos, o que que você quer fazer, né? O que que Uhum. passa dentro da sua cabeça. Uhum. E aí, a partir disso, eu vou estudar o mercado. Então, por exemplo, vamos supor que você atende um público B e você quer atingir um público A. Qual que é o comportamento desses dois públicos? Eles convivem? Eles estão no mesmo... consomem as coisas da mesma maneira? Eles vão nos mesmos lugares? Eles compram as mesmas coisas? Ou não? É muito distoante, né? De acordo com a sua marca. Porque, por exemplo, um público A, ele pode consumir uma marca de luxo, mas ele também pode consumir uma fast fashion. Uhum. Mas, às vezes, numa fast fashion não vai ser o foco. Ou vai, por exemplo, uma Zara aqui, o Uhum. público A consome. Sim. Sim. Então, primeiro vou avaliar isso, de acordo com o que você quer e qual que é o comportamento desse público e desse mercado. Faz sentido? O que você tá fazendo hoje, ele vai te ajudar a atingir isso? Vai, beleza. Então, a gente vai melhorar a partir do que você tem. Uhum. Ou não faz sentido nenhum, a gente precisa reformular. Aí Sim. entra o rebrand. Legal. E aí você decidiu fazer isso de forma a atender um público mais classe A, talvez. Sim, porque eu achava que ter um produto mais caro me geraria Uma receita, um faturamento maior sem pensar ainda no lucro. Exatamente. E aí, mais um erro, né? Ah, talvez não, acho que... Eu não acho que a ideia foi ruim, mas Mas ela você não foi começou bem errando, executada. você já começou errando desde o começo, querer fazer Sim. tudo, É. sem... eu acho assim... Planejamento, né? Teve eu falo uma- muito de planejamento, você fica bravo comigo, mas eu acho que Não, o planejamento mas eu acho que o também faz planejamento muito é foda. sentido nisso. E não tinha planejamento. Era muito assim, vamos fazer? Vamos. quando você não É planeja, isso, bora. Sabe? Você vai no calor da emoção e aí calor da emoção com dinheiro não bate. Exatamente. Não bate. Eu acho que você recebeu você viu um vácuo no mercado. Ninguém faz fantasia, eu vou fazer. Você teve a primeira demanda e foi bom. Isso é legal, entendeu? Isso acontece com Você muita teve gente. Uma ideia massa. Mas que é muita gente que não nasceu para investir, porque a nossa cultura ninguém quer ser empresário. Então assim, a gente quer ser engenheiro, só tem engenheiro aqui para você ver. Mas eu sou empresária. Exatamente. Mas você Tá não fala lidando com duas engenheira, engenheiras eu que sempre falo, empreendem. sim, mas claro. Você sabe que a gente Profissional, fica né? 5 anos, no mínimo, na engenharia para aprender a fazer qualquer coisa Isso. sem ser engenharia, né? Entendi. São raros os engenheiros como eu que fazem executam obra, né? obra, Que executam. Aham. 90% O mercado faz ama outra engenheiro, coisa. né, gente? Vou Vamos fazer a combinar que o piada, não mercado vou ama fazer. engenheiro. O engenheiro, ele aquela que começa a vender engenharia. É, Mas exatamente, o faça engenharia. ele aprende um raciocínio lógico muito diferente do que a população geral aprende. Uhum. Então, a gente tem uma praticidade muito, muito exclusiva e, assim, um raciocínio lógico de conseguir, primeiro, fazer várias facetas ao mesmo tempo e de gerir o negócio, porque você é engenheiro. Mesmo você CLT, você é gestor da obra. Então, você tem que empreende cuidar sem do custo empreender. de equipe, Isso. você tem que cuidar de tudo, você tem que cuidar de... Então, o mercado, ele Você é um gosta de ver o gestor, engenheiro. né? É, mas Gere, assim- em qualquer A gente em tem qualquer matérias cadeira de que você gestão é. dentro da Mas dentro a da gente não tem a faculdade. cultura, talvez agora pra frente vai ter, mas a gente não tem a cultura, tá? Quero que meu filho seja empresário. Isso, Você não não quer que seu tem. filho seja empresário, Não você quer que seu filho seja qualquer outra coisa. Isso. Engenheiro, médico, É, advogado. Porque E aí nas empresário é escolas também. incerto, né? Uhum. Né, não era pra ser, Não era pra porque ser. você teve uma... Não, mas as pessoas pensam assim. Uhum. Uhum. Né? As pessoas O pensam que raciocínio é, é e que a faculdade vai te dar Eu- uma estabilidade. eu acho que é E a a última gente não é opção. incentivado, né? Você vê assim, filme americano, a gente até comentou isso antes, né? Você vê as crianças vendendo limonada, vendendo biscoito, vendendo... Qualquer coisa. Posso cortar sua grama? Posso lavar seu carro e tudo? Aqui, a gente Aqui, não se tem uma incentivo. criança para e fala assim, posso lavar seu carro? Você já pensa, vai roubar, né? É. Tipo assim, quem tá Não, por e a trás? gente não Quem tem tá mandando? incentivo Quem tá... A gente não tem incentivo cultural e nem
do Estado, né? Do governo em cima sim, disso. Muito sim. pelo contrário. Os empresários estão Exatamente. muito taxados e aí, com isso, a gente tende a não focar nisso. Uhum. Então, isso também é um negócio A que chance pesa. de Não. quebrar é É grande. grande. Porque Tanto você que vai a conversar, você estatística vai... não O nega, Pedro né? veio aqui recentemente. 80% das empresas 85% Uhum. quebram nos Quebram primeiros esses 5 anos por anos. causa de gestão. É isso que a gente tá falando. O Pedro veio aqui recentemente e aí ele falou que quando você começa a empreender, você já tem um sócio, que é o o Estado. governo. É. Uhum. Todo Metade mês você é vai lá e tudo paga dele. uma parte pra ele, todo mês. E ele nem trabalha. É, Você o só pior paga. sócio que tem, né? Exatamente. Então é realmente difícil É, a você manter um negócio. estrutura. Eu sempre, rapidinho, desculpa, eu brincava que eu Uhum. queria pagar 1 milhão de imposto por mês. É, todo Até eu mundo. começar Até a pagar começar muito a pagar. imposto. É. Eu não cheguei a pagar 1 milhão, não. É. Tô quase lá, que elas Não me sequestrem. Não me sequestre, não pago custo de imposto, mas quando começa a doer ali, você fala, É, ok. A estrutura, né? Tudo é contra, né? Uhum. Então, assim, eu não acho ruim o pai falar que não quer que eu seja empresário. Eu acho que eu super entendo. Você quer o melhor pro seu filho, você não quer que eu seja empresário. Mas isso tem que mudar desde os empresários que estão, desde o governo, desde as pessoas e tudo mais, pra gente poder Achar que é uma boa. saber que É. existe essa profissão, né? E também tem uma outra coisa. A gente tem, no Brasil, ganhar dinheiro com a empresa sempre foi muito mal visto. O empresário é mal Você é o visto. mal, você é o mal. Eu nunca- Você explora Gente, do de funcionário. De coração, você eu vou explora- no hotel, sua função, eu nunca coloco ser empresário, nunca coloquei empresário na vida. Porque eu morro de medo, sei lá, fala, pô, não sou comerciante, não sei o quê. Eu coloco um monte de pseudo nome pra empresário, porque, Eu sempre sei encho lá, de- eu acho que é mal. Até hoje, eu pareço engenheira. Mas na beleza, dúvida ainda. não Ninguém tá sabe o que errado. você É. faz, eu sou engenheira. Mas, pô, eu tenho duas, sei lá, já tive várias, e assim, eu Uhum. Não, você nunca é empresário coloco nato. empresário, eu não coloco, porque os caras vão mal visto. achar É. que eu sou picareta, ou que eu sou É. rico, É. ou que não sei o quê. Tende Não, a e achar, se eu acho que você de for fato. rico, vai todo mundo falar, fez alguma coisa errada, Uhum. foi Tratou um mal o QI, funcionário. explorou o Ah, é. funcionário, É. fez isso. Nasceu E eu- rico. Nasceu É. rico. E é o que É você mal falou, visto né? mesmo. Muitas vezes assim. Então, assim, quando a gente senta e as pessoas falam das histórias, acho que muita parte dela não é culpa sua. É. Não foi culpa Sim. sua. A gente vem de uma cultura e tudo É o mais. sistema, e né? você É. não tava. Porque, pô, falar que não dá pra vender fantasia em BH, eu É. tinha É. 2 Não. milhões de pessoas onde eu tava. 2 Tanto, milhões de pessoas. tanto dá que, igual eu falei, tem marcas que Que continuam. se estruturaram então aí até hoje, né? Sim, Uhum. realmente foi assim, porque eu não tinha uma estrutura de gestão para Forma, né? isso. É. Mas aí continua a história, pra gente chegar no 2019. ponto alto. 19, É. 15º dia do E seu aí, trabalho. Aí fui fazer esse rebranding e aí eu fiz uma consultoria nessa época, mas assim, não foi legal porque eles não me direcionaram. Hoje, como eu trabalho com isso, eu percebo que não precisava fazer rebranding, Uhum. que talvez eu poderia até Lançar um novo produto. e aí trabalhar Teste. com percepção de valor através Uhum. do conteúdo, que era a minha principal Sim. forma de captar Sim. cliente. Então, eu vejo que o principal erro foi esse, fazer um rebranding desnecessário. Inclusive, eu troquei o nome da marca nessa época, que também foi um erro. Perdeu o foco, Aham, né? Perdeu a não pode. referência, né? Perdeu a referência. O nome que eu tinha era muito forte já, não Uhum. era um nome ruim. E aí, nisso, a coleção aumentou mais ainda o custo, porque eram produtos que eram para ser usados em outros momentos também. Porque aí, já pensando nisso, de tentar monetizar durante o ano. Uhum. Então, eu fiz uma coleção, fui em São Paulo, comprei matéria-prima lá e voltei e tal. Eu ia falar isso rapidinho. A primeira vez que você falou que você foi no Rio, na minha Eu cabeça também foi, achei por que estranho. não fui em É. São Paulo? Porque eu Tipo, conhecia pessoas que trabalhavam com carnaval lá no No Rio. É verdade, carnaval, né? gente? Carnaval é mais Rio, Rio, é, Salvador. não, mas ela foi comprar Também. tecido. Na minha cabeça É. foi fazer compra. É, também na Sim. faz compra. Mas tem. Ah, Tem o uma... Rio tem um mercado grande. Até de Tem. óculos, de armação, a gente tem pessoas que no Rio. Fornecedores. Tem, Rio tem, tem uma muita, armação tem legal. muita empresa lá principalmente focado nisso, matéria-prima para carnaval, porque lá tem as Tem escolas de samba, samba. tem todo um Uhum. mercado gigantesco em Sim. cima disso, né? E aí, nesse outro ano, eu resolvi ir em São Paulo até para poder diversificar. Foi legal e tal. Só que aí, o meu erro nesse ano maior, além, né, do rebrand que não tinha necessidade, foi o marketing. Porque eu estava mudando o meu produto. Eu estava fazendo uma mudança muito grande na marca. Então, eu precisava intensificar aquilo ali na minha Uhum. comunicação. Uhum. Olha, gente, olha aqui, é novo, vamos lá, vem É, ver, buscar atrair esses as novos, pessoas. esses Acho novos acho que uma outra clientes. coisa também, você dá um tiro muito curto. Você tem poucos meses que você trabalha. É. Você não pode mudar, tipo assim. É. Você não pode começar do zero um negócio que é muito tempo.
Se você tem 12 meses, vamos falar em ano, em um ano, pra mudar uma coisa é mais fácil, né? Que você tinha muito pode rápido. trabalhar Foi o que a gente falou. Talvez se ela devagarzinho, né? tivesse colocado ali um produto teste, 2 produtos, tipo, Uhum. vou lançar um produto, Fazer uma com mais roupa, cautela, né? e um Sabe o que eu acessório faria? Eu de faria 2 luxo. marcas. Eu pegava essa ideia, legal, gostei. Vou fazer aqui. E continuava com a minha outra e ia fazer um teste, entendeu? Garantir, né? Sim. Tem muita gente que já chegou, até na ótica mesmo. Falou, Abre vamos outra. mudar Vamos pra uma classe esse... A agora, abre uma outra, mas mantém Qual a que é o seu sua. público? Eu tenho um perfil de público, né? Ah, você não quer ir nesse público tal, não sei o que. Eu falo, olha, eu acho legal tal, mas aí vou mudar. Eu sempre tenho um pouco de medo desse tipo de mudança, Uhum. pelo esse fato de. Perder Não que eu referência, né? acho. É uma O que acontece? A ruptura muito internet, ela te grande. oferece soluções muito rápidas. Uhum. Então o cara chega e te dá uma solução. E não é assim numa empresa. O que você faz hoje é legal. Uhum. Tipo assim, é claro que. Não tô falando pra vocês vão abrir caixinha de perguntas no Instagram, não é isso não. Tem que. Mas você não vai descobrir uma resposta, uma solução de um problema de uma empresa e sentar com a pessoa e conversar, Claro, é tudo uma entender. E análise. como que você começou? Sim. Então, assim, o Instagram, né, as redes sociais, muita gente dá uma solução muito rápida para um problema muito complexo. Mas é superficial, né? E Isso. eu acho que o intuito, inclusive, das pessoas que abrem caixinha de pergunta é Uhum. ter interesse de que a pessoa contrate ela. Tu abriu Uhum. uma caixinha de pergunta pra te dar aqui 1 minuto de solução. Uhum. Quer aprofundar? Me contrata, amigão. A Gostou caixinha de da perguntas, forma ele com serve que eu pra isso. penso? É um convite, tá Acha que ligado? faz sentido? Me chama Mas aí. isso é uma É, e pessoa mostrar séria. que você entende. Isso é uma pessoa Dá, séria. mais uma credibilidade, né? Isso é uma pessoa séria, mas assim, a gente tem muita gente na internet que não é tão séria. É isso, que quer te passa a vender uma solução. coisa É. e tem muita gente boa pra vender. É. Tem gente Tem. boa pra É. caramba. É. Esse cara Isso vai é que entrar a na sua gente- mente. E aí, quem realmente faz um trabalho legal, às vezes tem dificuldade de Uhum. vender e Sim. se Porque tem muito dificulta. vendedor que não vende nada, né? Ué. Exatamente. É E isso as aí. pessoas, na ganância, buscam soluções rápidas. Sim. Quando eu falo assim, eu vou fazer uma estratégia, a gente vai sentar e conversar, tem pessoas que às vezes não querem isso. Elas querem que você fale assim, vão lá, mês que vem você tá Já tá faturando resolvido. tanto. É. Não existe Não, eu isso. passo por isso existe. todos os dias, porque eu resolvo problema de empresário que tá com correria, né? Não tô tendo tempo pra nada e tal, vou terceirizar, Uhum. vou delegar alguma tarefa. Não, beleza, então vamos fazer uma reunião pra eu entender a sua demanda, pra eu conseguir ver como é que eu consigo te ajudar. Não consigo fazer reunião. Mágica eu não faço. Já Mágica eu aconteceu não comigo faço. também. Não tem jeito. Assim, se você não tem tempo de fazer uma reunião, eu nem quero te atender. Porque você não vai conseguir Sim. me passar a sua demanda, eu não vou conseguir te atender do Olha jeito lá certo. pelo meu Instagram, que eu não posto É. nada, porque eu não tenho Eu vou te- tempo. Acompanho o meu eu vou te site, tá mandar aqui desatualizado minha há 5 anos. Uma planilha que eu fiz há 3 anos atrás Eu vou te e mandar aqui minha resolve minha planilha de vida. financeiro, que eu tô precisando de ajuda pra melhorar ela, porque não tá dando certo, pra você ver como é que é. Não vai resolver. Se Muito você, obrigada. se você que na Você sua abre e fala, cabeça errou mesmo. não entende a sua cabeça numa planilha, imagina eu, né? Então acontece muito isso. As pessoas querem solução. Tipo assim, ela faz o financeiro e ela faz o atendimento ao cliente, vou contratar, ela vai Isso. fazer. Tá, mas. Né? É Um processo. Aí o Não- pior é não que funciona o assim. meio de você saber quem faz isso é geralmente as plataformas, né? Então você tem um cara que vai falar pro cara, não, pode me mandar essa planilha que eu vou olhar e vai estar tudo certo, Vai me dar paga errado, tanto. velho. Vai dar errado. Vai dar O cara merda. não vai te atender. Vai dar O cara merda. vai continuar fazendo a mesma merda que você tava fazendo. Vai Isso, continuar usando a mesma vai planilha dar fazendo 8 errado. meses, que já pagou o cara durante um mês, já deu 8 meses, falou, mas aqui, Não você mudou vai nada. conversar com qualquer pessoa. Tem um monte de empresas que fazem isso que você faz. Não ser mais focado na moda, mas assim, Tem de vários social funcionamento. medias mas hoje. Isso. tem vários. agências. Você vai conversar com o empresário, o cara fala, velho, isso é uma bosta, não resolve nada na minha empresa. Tem muita gente, Uhum. e pelo incrível que pareça, parece que os caras que são mais famosos são os que não resolvem os problemas, assim, os caras Não, total. Porque ele tá sabe ali o que dando a cara, acontece? que mas quem vende paga muito ele, né? mais do que Mas vende. é porque ele tá saber. oferecendo uma coisa que todo mundo quer, que é É, dinheiro fácil, exatamente. que é soluções fáceis. E aí todo mundo vai atrás. Isso. Aí ele fica rico, mas ele não entrega nada. Exatamente. O cara E ficou aí o rico que vendendo acontece? aquilo. Ele queima até o mercado. Tem E várias é o que é, situações. eu acho que é isso. Eu tava falando assim, quando eu resolvi desenvolver o curso de engenharia, eu comprei vários cursos antes. A situação foi, eu tava na correria louca, né, de sempre, de obra, e eu queria treinar algumas pessoas que eu queria colocar na minha equipe. E eu procurei cursos, porque eu falei, se eu não tenho tempo, eu tenho que capacitar minha equipe de alguma forma. E aí eu comprei um curso que é, tipo, o mais vendido do Brasil, de engenharia, e da área que eu estava executando na época, que era reforma, eles já venderam, sei lá, 50 mil cursos, a média de curso é R$5.000, ou seja, Perfeito. né? bom Maravilhoso. dinheiro, maravilhoso. Falei, velho, os caras venderam 50 mil cursos, só elogio na página, só isso. Entrei na página deles, comprei o curso. Só que, óbvio, antes de enviar para minha equipe, eu fui ver o curso. Você vê aquela coisa assim, ó, para alocar a obra, você contrata um topógrafo.
Sim, Enfim, é o que eu vejo mais. para entendeu? Bem fazer. superficial, né? Pra fazer a piscina, você contrata um pedreiro. Bom de acabamento, viu, gente? Testa, visita uma obra que ele já fez antes, põe na mão do pedreiro que ele resolve. Tipo, eles não ensinavam nada. Aham. Eles nem falavam, Básico, tipo né? assim, hoje eu contrato o topógrafo, mas beleza. Como é que você vai conferir se o serviço que o Aham. topógrafo Sim, fez claro. tá certo? Uhum. E se não tiver verba, dinheiro para pagar Como um é que você vai topógrafo, fazer? como é que você faz? Se você tiver que locar ali na raça. Posso contar uma fofoca? Fofoquinha é Pode, bom? por Fofoquinha é favor. bom? Sem nomes. Mas sem nome, é lógico que eu não vou poder falar. Sem chance de eu falar nome, vou trocar até o gênero. Até o gênero, agora já falou. Dá, mas pode ser que eu troque, pode ser que eu não troque. Eu tenho um amigo. Ele é uma Um pessoa. amigo, Ele é tem um amigo muito. meu. É verdade, você é um amigo. Ele é muito bom. Pela história, você vai ver que não sou eu. Ele é muito bom no que ele faz. Ele tem uma empresa, ele começou há uns 15 anos atrás, com moda. Uma empresa com moda. E aí, Aposto que é mulher. Exatamente, Você vai né? descobrir Vamos lá, agora. teu amigo. e aí, ele tem uma loja num lugar que vende super bem e já abriu outras lojas em outros lugares, em shoppings, e não deu muito certo. Ele continuava com a mesma loja dele e tudo mais. Só que acontece, esse amigo meu tem um diferencial. Ele é muito bom no que ele faz, ele tem muita manha. Ele tinha uma loja que vendia super bem. Vamos falar que ele tinha um faturamento de 120 mil reais. Aí ele abriu uma loja no shopping, a obra dele deu 1 milhão. Já sei quem é. Para, já Vamos sabe. lá. E aí deu 1 milhão. A loja ficou 3 meses aberta e quebrou. Uau. Investimento alto, Um o faturamento milhão. era de 120, ele teve Ele tinha uma demora loja. um ano pra pagar. Não, temporada no um pouco. ano? Assim, se ele tirar o faturamento Inteiro. inteiro, Sem ter estoque, sem Nada. ter, sem pagar funcionário, sem aluguel, pagar nada aluguel, disso. sem nada, só pra obra. Só foi mais um dia na vida dele. E a vida seguiu. Ele abriu uma outra loja, quebrou depois, abriu uma outra, deu certo, tudo mais. Hoje, esse meu amigo, ele vende. Ele dá conselho. Vende eu tô coisa. esperando a hora que ele vai se atrapalhar na conversa. Não vai falar o nome. Agora eu vou falar a parte do meu amigo, que eu não zero preconceito. Se tiver um, pode me ligar. Esse amigo meu casou com um senhor rico, entendeu? Se atrapalhou. Você entendeu? Resumindo, a pessoa é muito boa no que faz. Tem a manha, conhece muito. Mas o por trás dela a gente não sabe, porque ela tá se vendendo como se fosse uma pessoa que entendesse muito do Aham. conhecimento. E aí, quando você vai escutar o que ela tá falando, é profundo igual um pires. Tá ligado? Essa coisa que nós estamos falando aqui. Você tem que ter meta. Como que você faz? É só você dobrar a meta que você vai vender o dobro. Mas aí eu pergunto, como que você vende o dobro? Não sei o quê. tem Então, verdade. tipo assim, hoje, se você pegar ela, você vai ver que Você já tinha se atrapalhado antes. É, Não, casou com o senhor. ela é a pessoa. Não, você tinha falado que era casado com um senhor senhor rico, rico. assim, sem problema nenhum com o homofobismo, mas assim. Não é, na Era verdade, óbvio. era óbvio, né? É. Então, o que acontece? Eu acho assim, que as pessoas às vezes têm uma. O que eu tô querendo dizer? Quando você vê uma pessoa vendendo algo na internet, que ela viaja, que ela não sei o quê, tem uma vida muito. Não é, talvez, a forma que ela ganha dinheiro não seja aquela, cara. Então, tipo Uhum. assim, você tem que. É um hobby ali que ela tá Talvez, fazendo, não é um gastando hobby, tempo. eu acho e que tal. ela seria uma pessoa bem sucedida se ela não tivesse aquela parada. Aham. Teria uma vida Tomaria legal. decisões mais estruturadas, né? Não, Um planejamento maior. Ela teria etc. quebrado. Aham. Ela teria abrido uma loja de 1 milhão, teria Ela quebrado não nunca teria mais. abrido a loja. É isso Ou que eu tô talvez não falando. teria Ela abrido. teria um planejamento melhor, ela tomaria decisões mais estruturadas, porque ela não tomaria decisão Eu de posso abrir uma falar loja uma de 1 milhão. bobagem aqui, mas se você tiver 2, 3 lojas de roupa, do estilo que ela tem, uma coisa que você compra em São Paulo, tal. Se você vender 120, 150 mil reais por mês, você tem um salário de 12, 15 mil reais. Você vai viver super bem aqui, você vai ter Uma vida confortável. Então teria essa vida. Ela é super, ela é boa, ela sabe fazer e tal, mas existe um backstage ali. É. Um Que segura, back-office né? gigante, É. entendeu? Tem Que uma poderia quebrar. coisa muito legal que eu vi esses dias num podcast que agora eu não vou lembrar se era o Thiago Nigro ou se era o Bruno Perini falando, mas eu acho que era o Thiago Nigro. Ele fala assim: como você vai identificar isso? A primeira coisa que ele fala que é o skin the game. Acho que foi o Nigro que ele fala assim: eu invisto meu dinheiro toda semana, uma parte do dinheiro, óbvio, ele não investe o dinheiro dele todo, para todo mundo ver como é que ele tá fazendo. Ele fala assim: ó, investe nisso daqui, mas eu também tô investindo. Eu tô pegando meu dinheiro, tô investindo. Então eu tô te falando que é algo bom. Aí o segundo ponto que eles falam é que uma empresa que ela leva o nome da pessoa, a chance dela dar o cano, dela sumir, dela desaparecer é muito menor. Porque quando você coloca um nome aqui, lojinha X.
Amanhã você abre a lojinha Y e viveu tudo sua bem. vida. Agora, Uhum. se eu Seu coloco lá o nome. nome Letícia Pimenta, loja da Letícia Pimenta, igual a gente teve aqui o episódio da Uhum. Paula Faria, ela vai queimar o filme dela. É É o nome dela. Ela nunca mais abre nada. Gente, a gente tem pouca coisa na vida e uma delas é o nome. Uhum. Então, assim, aí ele dá algumas dicas. Ele fala: entra no YouTube, vê o histórico dessa pessoa, assiste mais conteúdos, vê o que ela realmente fala. Isso foi, inclusive, uma das coisas que a gente abrir o podcast. Sim, A gente foi. falou assim: a gente vai ter uma forma de ter mais horas na internet. Quem quiser saber um pouco mais, até, por exemplo, não só do que a gente sabe, mas de quem a gente segue, do que a Do gente que a vê, gente do que a acredita, gente Isso é super vivencia. legal, sabe por quê? Tem um cara lá nos Estados Unidos querendo investir na gente, em mim, na ótica. Ah. Aí eu falei, cara, vou mandar uns podcasts meu que eu fiz com a Fala, Maria. procura meu nome lá no joga no YouTube. YouTube. Procura lá, Super exatamente. certo. E aí a pessoa vai ter uma referência maior sobre você, então tem até algumas dicas para não cair nesse povo da internet, que é: faz um Pix aqui que eu vou. Faz um Pix aí de R$500, a partir do mês que vem você tá vendendo 2.000. Mas Joga no pode chamar de Ju? Reviews. Pode chamar de Ju? Ô, Pode. Ju, eu acho que existem pessoas sérias, Uhum. mas tá muito poluído. Sim. Sim. E assim, a gente tem que tentar, vocês que estão do outro lado, igual assim, é muito. Soluções fáceis não existem, gente. Sim, Desiste. Assim, só se for um problema ridículo. Se Se não fosse for um fácil, tava problema todo mundo fazendo. complexo de uma empresa, cara, você tem que escutar a pessoa, você tem que Se entender. aprofundar, Onde você nasceu? Você nasceu em tal lugar? Você viveu isso? Você é formado em quê? Porque você falou, pô, fiz farmácia. Isso dá pra entender um pouco o pensamento, dá pra entender de onde a pessoa veio. Então, tipo assim, Por que você tomou essa decisão? é né? uma pessoa nascida num bairro e nascida em outro, pode montar a mesma coisa, que vão ter experiências diferentes e Completamente cometerem diferentes. erros diferentes. A criação é outra, né? Uhum, Eu acho que é de é. cada ser humano. É o mesmo que a gente falar de casamento. Um foi estruturado e criado de uma forma. Quando você junta ali, são completamente diferentes. Mesmo você estando na mesma classe, estudado na mesma escola e tal, são criações diferentes. Uhum. Então, as experiências vão ser diferentes. Né? É, você não teve sócio, né? Só costureira. O Você nem governo, entrou. nem o governo, né? Nem o Nessa época governo, devia só ser o muito governo. mais Não, informal. você né? chegou Era a bem formalizar? informal, É. mas depois Mas eu dá um medo, não formalizei. dá? Ser informal dá um medo dessas Dá. paradas de... Dá Você fala assim, demais. e agora? Eu tô Um dia eu faturando vou 600, será que eles contar. vão roubar meu dinheiro? Não é bem assim, né? Você pode ter que pagar uma multa lá a longo prazo Sim. quando você já estiver quebrado, que é pior. Não, mas, É. mas assim que eu entendi, eu formalizei. Uhum. Porque, igual eu Mas falei, é muito tem difícil coisas... formalizar, né? Assim que a gente Nossa. entendeu, era uma coisa pra estar, tipo assim, super Já simples era pra óbvio. gente, Tanto cara. que aí agora, a primeira coisa que eu fiz foi formalizar. É. Falei, não, beleza, vamos abrir a empresa? Vamos. Então, Conta um pouquinho Pensei. dessa transição, né? Onde que foi que você entendeu que você tinha quebrado? Tipo, deu errado, vou parar. quando, nessa última coleção, não teve faturamento. Aí, como faturamento pra mim era a minha principal métrica, falei, deu errado. Aí, Essa foi a que você fez em grande escala. em grande escala, Já buscando outro público. isso. Já E aí buscando não deu outro certo. público, Fez o entendi. rebranding. Então você ainda investiu muito mais, né? É. Você Sim. comprou um material mais Não, ela caro, pagou uma coisa mais consultoria. cara. Ela fez uma investida na marca. Sim. E aí foi pra essa pegada, pelo que eu entendi, você queria já estruturar pra atender não só carnaval, queria Isso. pegar outros momentos também. E aí. Isso. A ideia já era realmente crescer. E aí, só que não tinha estrutura pra crescer. Uhum. Não tinha estrutura nenhuma. E aí não deu certo, não tive faturamento. E aí. Mas não teve faturamento o quê? Não vendi nada? Não, vendi, mas não pra cobrir Não o cobriu gasto. custo. Não cobriu. Uhum. Não cobriu, e aí foi aí que vieram as dívidas, eu saí endividada, e aí eu demorei um bom tempo pra me reestruturar. Você tem problema de falar os valores, assim? isso que Foi eu uma penso. dívida Assim, no alta, final, você deu fez bom um ou deu investimento ruim? alto, foi cartão de crédito, pegou no banco, só pra gente entender a dimensão Foi desse... cartão de crédito, Agiota, tô brincando. agiota não. O meu pai me ajudou na época. Agiota. É, porque depois, né? Igual... Vai lavar carro, pô. Não, tadinho, gente. Graças a Deus, isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, que eu honrei com todas as minhas dívidas no final, paguei todo. Meu pai mesmo falou assim, que eu achei que eu nunca mais ia receber isso. Dinheiro. Não, pai, paguei e tal. Bradesco, também Mas- vão honrar as minhas. É, Vai chegar esse dia. já passou de 5 anos, tô brincando. Falta um. Vamos lá, vai que. Mas, assim, eu não lembro exatamente o valor, mas eu Tem sei coisa que é melhor foi... esquecer, né? É porque foi Mas isso, hoje, assim, hoje já resolveu? Já Já tá tudo resolvido. legal. Uhum. Não, a legal. primeira oportunidade que eu tive, eu paguei tudo. Todo mundo, meu pai, né, os parceiros, todo mundo que trabalhou na época, né, a costureira, todo mundo. E Foi a aí, primeira nesse pessoa. momento, quando você não cobriu os seus gastos, e aí? Porque, teoricamente, você tava com estoque de produto,
E por que que você decidiu, não, agora eu vou parar? Foi por causa desse trauma? Foi porque eu tinha dívida, Uhum, eu não tinha... O meu mercado, ele era sazonal, ou uhum, seja, o carnaval passou. uhum. Não tinha mais o que fazer, eu não tinha como criar uma outra coleção, porque eu não tinha receita pra isso. E aí, eu falei, cara, agora não dá mais, agora é conter o sangramento, pagar isso que tem que pagar. E aí, no ano seguinte, que foi 2020, todo o estoque que eu tinha, eu fiz um queimão, assim, e vendi a maior parte. O que eu não vendi, eu guardei durante um tempo, e aí depois eu doei, né? Mandei pra Uhum. brechó, Aquela sua coisa primeira assim. amiga pegou esses aí que É. sobrou. Gente, posso falar, minha amiga é a amiga mais leal que tem. Ela era minha melhor cliente. Não pegava nada gratuito, Aham. comprava tudo, me indicava, É. assim, a maior Eu queria parte ter dos amiga meus assim, primeiros que fica me clientes. pedindo óculos. Você acredita? Chega assim, Eu no já outro te pede comprei, tá? Eu óculos, já cara. comprei. É Não vem verdade. não Comprou falar. lente, comprou lente. Tá Não, bom, não tô mandei falando. o já óculos foi de sol já do meu foi no marido. Eu começo. sou cliente, cara. Lente, tá bom, tá, eu vou aceitar. Não, tá lente bom. deve dar Pede dinheiro, vamos desconto. combinar? Lente que deve dar Lente dinheiro. dá mais dinheiro que a Aí, raça. tá vendo? Eu sou cliente boa, compro o que dá dinheiro. Eu preciso no oftalmologista pra saber quantos graus eu tenho, até antes de comprar, porque já tem uns 5 anos que eu tô enrolando o Tá aí, ó, oftalmologista. linda minhas armações. Ótimo. São lindas, eu adorei mesmo. Não, ficou Mas bonito aí, mesmo. Júlia, esse queimão que você fez, quando você fez esse queimão, ele te ajudou a pagar essas dívidas ou você já tinha pago tudo antes? Porque a gente Não, tá falando de um ajudou. intervalo de um ano, né? Ajudou porque tiveram algumas dívidas que eu paguei primeiro, outras foram ficando, e aí... A do pai foi a última? A do pai foi a última. Sempre. Lógico, né? Ele não me ligava 24 horas Cara, por como é? dia. O Bradesco meu vai ser o último. Você tá- Geralmente o banco é o primeiro, porque eles são os mais chatos. Esse é o difícil, É. né? E Você aí, de cobrança, dá de parabéns. Você tá de Mas os cobrança. juros é altíssimo, por isso que geralmente a gente paga primeiro pra Mas cortar acho e que a sair. pergunta, né? E aí? Aí você, pô, quebrou. Tá, sei que a gente vai falar mais sobre esse processo de quebrar. Sim. Por que fazer de novo? Voltar a empreender e tudo mais? Da Então. onde... Porque quando a gente quebra, eu já falei, já quebrei 78 mil vezes e tal. Dá uma tristeza, dá um negócio, fala, caramba. Parece que, às vezes, o que dá pra... Eu já senti. A gente põe um peso muito maior do que é. Uhum. Parece que o negócio acabou Acabou minha minha vida. vida. Como que eu vou sair na rua com essa cara que eu tenho? Aham. Entendeu? Tipo assim, não é bem assim. E com dívida, né? Então, Parece que a assim, gente... às vezes você deve pai, deve uma pessoa muito importante, tem que É, lidar com aquilo. Lidar com esse problema é muito pior, né? Do que, de fato, ele não é tão grande assim, entendeu? Uhum. E aí você passa por isso tudo, e aí fala assim, agora eu vou abrir uma empresa de... Eu sou farmacêutico, mas eu vou falar sobre da consultoria de moda. não foi bem assim. O que que aconteceu? 2019, eu me formei. E aí, o meu foco... Eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei da área criativa. Eram coisas, assim, que eu amava fazer. E por que foi pra farmácia? Mas, por quê? Decisão Eu de- adorava. Muito nova. Primeiro, Decisão de adolescente. mas porque é a mesma coisa do empreendedorismo. Moda não dá dinheiro, moda é hobby. Não, você tem que ter uma profissão Eu que ia ser é... músico, aí eu não deixaram eu ser músico por causa disso. Eu falava, Exatamente. Não, isso aí. Então, você tem que buscar uma profissão, porque você tem que ter uma faculdade. A faculdade vai te dar uma estrutura e tal e tal. E, assim, eu não me arrependo de ter feito a faculdade. Talvez eu teria feito outro curso. Uhum. Mas eu acho que isso me trouxe ampliou a minha mente, assim, Sim. pro mercado. Eu conheci pessoas lá que me, né, Sim. convivi. Eu acho que A a faculdade própria ela é muito faculdade. social também, né? Uhum. Não é só uma questão de você estar ali estudando alguma coisa, aprendendo alguma coisa. É. Ela é muito social. De relacionamento, Exato. de você se expor. Você tá A ali se própria expondo. experiência acadêmica. Exato, ali, Eu é acho tudo que também bem. você começa muito trabalhei, novo, eu né? estudei A com a gente estuda Maria, junto, é. exatamente. E eu tava lendo outro dia também algum estudo falando que era importante quando você for contratar um funcionário, você ter um funcionário formado. E o porquê dessa decisão? Porque o cara que frequentou uma faculdade chata, cheio de gente chata, cheio de matéria chata, durante 5 anos, ele tem resiliência. Uhum. E Você elimina persistência, né, aí- pra ele formar. Persistência, resiliência. É muito Ele difícil. se dispôs há 5 anos fazer uma 4, coisa amiga. chata. 5 é a gente. Ah, mas tem É. 7, enfim. vai, 7. É, Tá. tô ligado. Então ele se dispôs durante um grande período da vida dele, não tá só em festas, ele abriu mão de outras coisas, tá ali, isso é resiliência, isso é... O negócio também de ser muito novo e você tem que lidar com uma parada. Agora eu sou adulto, né? Exatamente, Agora eu sou precisa adulto, eu mudar. vou ter que Ô, gente, conversar. Não, primeiro Você dia, vive, é uma eu bosta pra cheguei mim. na faculdade, muita primeiro transição, né? dia, primeiro dia da faculdade, 18 anos, eu cheguei na faculdade, tinha um banco lá na porta, na época era o Real, depois virou Virou Santander. Santander. Santander.
Aí eu cheguei lá na porta, cartão universitário, toma, você tem cheque especial, você tem cartão de crédito, agora você já é adulto, já é Gente, isso, não vou já, falar você se meu já primeiro dia de sabe. faculdade foi de história. Eu não vou Nossa, contar história, porque cara. Nossa, você não fez vai dar. história. Mas o Mais Silas de é 18 muito anos. culto, parece que não. Não? Você vendo aqui essa conversa, o Silas tem conversas profundas, assim, que é bem legal. Ele traz Mentira. coisas bem legais. É Cadê o garçom nosso? O garçom... Será que a gente consegue uma cervejinha? Cadê? Ricardinho. Ih, Ricardinho, cadê Ricardinho? É. Ricardinho tá bebendo a cerveja. Ah, exatamente. Seguindo. Mas aí eu fiz farmácia por conta disso, assim. porque Barmácia, eu sempre falava. É, assim, né? Mãe, não veja isso. Mas formei e tudo mais, e aí ficava nessa dualidade, assim, será que eu vou de fato empreender, vou seguir com a moda, ou não, vou formar e vou seguir nisso. Aí como a moda, naquele momento, não deu certo, falei, não, então beleza, então vamos no que vai dar certo. Eu tenho uma profissão, eu consigo arrumar um emprego nisso, aí eu pago as minhas dívidas, Sim. beleza, depois eu penso. Vou correr E pro funcionou? CLT, Você né? arrumou Obrigada. um emprego na área de Sim, farmácia? Você consegui. fez, Antes de formar, eu já estava empregada. E aí, isso me ajudou a me reestruturar. E aí, enfim, comecei a trabalhar e comecei a trabalhar em drogaria. Que é um ritmo de trabalho muito intenso. Posso Assim, imaginar. e aí, pense, numa pandemia ainda, né? Então, Nossa. eu comecei a Nossa. trabalhar... No já- caos. Como farmacêutica mesmo, eu comecei a trabalhar em 2020, né? Bem no Eu ia início. mandar um abraço pro Araújo, não vou falar o nome dele aqui não, vai que dá mó B.O., né? Seu É modesto? modesto, né? Eu vou Qualquer descobrir que é o Google você Modesto. descobre, Ele Seu uai. modesto, vem conversar com a gente, vem contar a sua história aqui, O Modesto é um cara. cara muito simpático. A gente pode até falar o nome, mal não, Silas. Eu inaugurei Eu várias... falei nada. Eu inaugurei várias lojas da Araújo, em Aham. vários shoppings. Eu também. E o seu eu Modesto vendi vai em pro Modesto. todas. Ele vai em todas. Ele Depois fiscaliza, das reuniões. ele acompanha todas as lojas, ele acompanha todas as reuniões. O seu Modesto não é à toa que Araújo é o que é, sabe? É Não, o cara, olho muito do bom. dono que engorda o Engorda o gato. É. É. E Não, sem cara, é muito contar bom. que a Araújo, ela não é franquia, viu, gente? É Pra tudo quem dele. tropeça em cada esquina e tem uma Araújo, é tudo, É tudo dele. é tudo seu modesto. Bora. E Vamos aí... mudar de assunto, senão É. tá merda. Não, a gente tá falando de farmácia. E aí comecei... Conheceu o seu Modesto, não? Foi para Araújo? Eu trabalhei na Araújo um tempo, mas eu não cheguei a conhecer. Conheci assim, de longe, Aham. lá na festa. Passou por ali, né? A festa Na do fim festa de da ano, empresa. aí ele lá em Lá cima no do palco. palco, bem longe. Mas eu fiquei um tempo na Araújo, depois fui pra Droga Raia, foi onde eu fiquei mais tempo. E aí, assim, acho que a pandemia influenciou muito nessa decisão, porque a gente tava vivendo uma coisa muito intensa, não sabia como que ia ser o Muito amanhã. instável, né? Exato. E aí eu comecei a refletir assim, tá, eu tô vivendo isso aqui, beleza, tá pagando minhas contas, mas será que de fato É tem... isso que eu quero, né? É, Tem propósito nisso aqui? exatamente. E aí, assim, é lógico, né, que existe uma romantização muito grande do propósito, Sim. que eu sou contra, Uhum. mas eu acho que a gente tem que viver a vida no agora, assim, eu acredito nisso, que eu tenho que ser feliz agora. Não adianta eu ficar num lugar, você vai ficar ali, você vai construir uma carreira para daqui 20, 30 anos você ter uma estrutura X. Poxa, mas eu vou passar 20, 30 anos infeliz fazendo uma coisa que eu não acredito? Então, isso pesou muito pra mim. E a pandemia, acho que intensificou isso, porque eu pensei assim, tá, mas será que vai ter um amanhã? Será que eu vou poder, de fato, esperar 20, 30 anos? Ou eu vou morrer A semana gente que tá vem? aqui por causa disso, porque todo mundo trabalhava É. e a gente resolveu fazer uma... Todo Pelo menos mundo eu, CLT, né? Era, todo Eu já mundo CLT, a empreendia. gente queria sair. Isso Eu aí, já então tinha a aqui. classe. A classe é de Mas 2018. a pandemia antecipou tudo no mundo. Sim, isso. Tudo. Tudo que ia Tudo no acontecer daqui mundo. 15 anos tá acontecendo hoje, porque Eu mudei veio, totalmente não também. só mas eu já pessoas, como o tava. mercado, né? O e-commerce veio de uma forma... O digital É. meteu o pé na porta. É. Isso, é. Eu trabalhava com obra, né? Foi serviço essencial também, não parou, a gente trabalhou normal. Porém, como eu trabalho assim com alto padrão, alguns condomínios proibiram a nossa entrada. Então, ele estava proibindo a circulação de pessoas. Então, assim, foi mais ou menos assim. Na segunda-feira eu tinha 8 obras, na terça eu tinha uma. Que era uma casa, que era isso. E assim, a diferença social na pandemia foi muito discrepante. Então eu falo que dentro das comunidades, onde moram grande parte dos meus funcionários, não existia pandemia. Não existia não. isolamento. Ninguém parava, né? No meu Não bairro não existia existiu nada. pandemia. Então, se você entrava dentro de uma comunidade, eu entrava na obra e meus funcionários estavam assim,
Não, porque eu fui num pagode e eu não sei o quê, porque ontem eu fiz isso, que ontem... Ah, porque você viu, assaltaram a padaria do seu fulano. Ontem minha padaria tava aberta. Mas eu sei, que ladrão tá funcionando? Então, tipo assim, foi Ladrão algo... que funciona, né? Como é que funciona? Então, assim, foi algo muito surreal, assim, pra mim. E eu entrei numa vibe do eu surto, porque eu não quero... Eu lembro que eu comprei Propé pros meninos. E eu comprei Propé, e aí eles usavam Vocês falam umas botina. paradas que eu não tenho a mínima ideia. Propé é tipo aquela touca, só que pra pôr no pé mesmo, sabe? De dentista, que pode dentista crer, põe pode médico. crer. Aí eles estavam Quando a usando gente aquilo no pé atendia pra em casa, o que entrar. aconteceu? A ótica também, uma parte Fazia o foi... home office, né? É, a gente ia atender as pessoas na casa, a gente tinha isso aí, só que eu não sabia que era esse nome, não. Propé. Eu falava Propé. toquinha de pôr no pé. É, toquinha de pôr no pé, É a mesma exatamente. coisa. O propé é o cara que fez, era mineiro, né? Toquinha de pôr no pé, aí ficou propé. Propé. Vou pôr o pé? Propé. Exatamente. Então, eu colocava isso, só que no funcionário, que ia colocar uma botina e ia andar no concreto, né? Ela durava mais ou menos 5 segundos. E tudo, né? A máscara, eu chegava, tinha uma máscara jogada no chão, você xingava, o cara pegava do chão, que nem sabia se era dele, colocava. Então, assim, eu Não cheguei pode a dar fazer uma isso, sério? surtada. Jura? Eu cheguei a dar uma surtada, assim, no começo da pandemia, até entender tudo, assim, Sim, no até... início foi muito traumático pra todo Eu mundo. já Até falei, se for falar desse de pandemia, esquema de vamos fazer só de isolamento. pandemia. É, nós vamos fazer um Vamos só de fazer um de Vai ter pandemia. 9 horas. É. Eu tenho 2 horas de só de É. como que eu quebrei na pandemia. Tipo isso. É, eu também tenho quase muita história pra servi. contar da pandemia. Quase. Tá na Tá água. segurando bem. Mas Júlia. aí isso começou a ficar mais forte, assim, mas eu ainda ficava na dúvida, mas vou empreender de novo, não deu certo. No meio e da pandemia, tal. volta a pandemia. É, tipo, não, isso não é uma ideia. E aí eu ficava pensando, ou eu vou para uma área criativa, ou eu vou tentar ir para alguma área dentro da farmácia que eu fique mais satisfeita. Aí eu tentei fazer uma pós em oncologia, que era uma área que eu me interessava, assim, de estudar e tudo mais, mas aí não era aquilo ainda, sabe? E financeiramente também impactava também. Porque, querendo ou não, a gente sabe que para você ter certos confortos, para você buscar alguns objetivos na vida, você precisa ter no financeiro, né? Não dá Uhum. para esquecer disso. Uhum. Então, começou a impactar muito. Então, se você for minha amiga, aí você não precisa se preocupar, você pode. Eu adoro ela, Vamos fazer gente. uma amizade sincera. Não vou, Exatamente. não. Vai dar um BO. Mas aí vi que não era também na farmácia, falei, não, então não é aqui mais, não tem nenhuma área que eu queira seguir, então vamos buscar outras alternativas. E aí minha irmã formou em moda, e aí ela já tinha feito um curso de consultoria e tudo mais, tava precisando divulgar. Eu falei, então, beleza, vamos juntar, a gente não precisa ser sócio, mas eu te ajudo nesse Aprendeu início, com erro. A gente depois. não precisa ser sócio, não. Tá junto, decide as mesmas coisas, mas... Mas, na verdade, é porque a gente tem propósitos de vida muito diferentes. E tudo bem, a gente não Uhum. briga por causa disso. Mas eu acho que para você sócio, pelo menos na minha concepção, você tem que ter as coisas muito alinhadas, sabe? Uhum. Uma visão de negócio muito próxima. E naquele momento não tinha isso. Eu falei, não, eu te ajudo a divulgar, né? Eu já tinha uma certa experiência com a plataforma do Instagram. Eu falei, vamos indo. E A aí... experiência era através Do negócio das do outro fantasias. negócio. Isso. Você Porque vendia online, né? eu vendia... É. Ela já vendia nível Brasil Uhum. no segundo É. ano. Então, Sim. tipo, ela Não era assim, nossa, uau, o melhor e-commerce. Aham, Mas eu você já tinha- vivido aquilo ali. Sim, eu sabia usar a plataforma, aquele assunto me interessava. Então, eu comecei a fazer com ela, aí a gente fez, aí deu errado uma coisa e tal. Eu falei, não, peraí, vamos ver como é que é. E aí, de 2017 para 2022, a internet, assim, Alavancou. É. muita informação. Porque 2017 era tentativa e erro, não tinha Uhum. curso, você não fazia um curso Exatamente. online De pra Instagram. saber. É. Você testava, não deu Uhum. certo, Vamos fazer beleza. diferente. E às vezes nem sabia, né? Uhum. Continuava fazendo errado. É. Então, eu falei, tá, então vamos ver aqui. Aí comecei a seguir uns perfis, umas pessoas, fui vendo ali. Aí surgiu um curso que era para consultora de imagem, para poder divulgar. Eu falei, olhei, era tipo R$100. Falei com ela, falei, dá pra gente fazer? Dá. Aí ela, beleza. Ela pagou, eu fiz o Sua curso. irmã é consultora de imagem. Consultora de imagem. Ela já estava começando a atender alguns clientes, porque antes disso, ela, tipo assim, ela não cobrava, ela ficava assim, eu vou treinar. Eu falei, minha Uhum. filha já treinou. É muito. Vamos ganhar Muito, dinheiro. vou ganhar dinheiro agora. E aí disso o negócio deu uma Isso é muito alavancada, legal. sabe? Isso é muito legal. Porque a gente fica com muito medo de passar preço, cara. É. A gente, No a gente começo, morre né? de medo de passar É. preço. Deixa bem travado.
Como que eu faço? Eu faço assim, o negócio é caro. 12 mil reais. Sei lá, um óculos é 5 mil reais. Às vezes tem óculos 5 mil reais. É um preço caro. 10 vezes mais do que eu tô acostumado a vender. Eu falo, nossa, deu até mais barato que eu imaginava. Deu 5 mil. Eu falo assim, se eu Aham. falar, eu nunca falo reais. Aham. Passar preço é uma muito coisa difícil, difícil. A gente fica, quando dá muito caro, quando dá muito Aham. barato. Precificar a gente é difícil, cara. É. Eu vejo muita gente fazendo isso assim. Se você tiver a manha de se precificar e tiver coragem de falar, as pessoas vão pagar. As pessoas Sim. vão pagar. E foi isso que aconteceu. Quando a gente começou a divulgar, ela começou a fazer mais posts e usar a rede social como forma de impulsionar, o negócio deslanchou, assim, sabe? Pra quem não tava atendendo ninguém, começou a surgir demanda e tal. E aí eu senti uma necessidade, assim, de fazer uma coisa melhor, né? De aprender, de fato, a fazer aquilo ali com estratégia. Uhum. Aí eu fiz esse curso, era um curso bem, assim, bem superficial, mas para quem não sabia nada, foi muito bom. Uhum. E aí apliquei umas coisas com ela e foi funcionando. E aí, no final desse curso, a moça dava um curso para social media no mercado de moda. Falei, tá, o que eu faço para ela é isso. Gosto de fazer, tá dando certo, beleza, vamos E dar. o E curso foi fiz. legal. E o curso foi legal. Uhum. Aí eu fiz esse curso, me formei como social media e falei, tá, beleza. Ok, sou farmacêutica, mas E dá. sou social media também. É. Dá E pra aí, conciliar os dois? Ou é assim? então, hoje eu não concilio mais, hoje eu Uhum. me dedico só a isso. Por quê? Eu já não estava satisfeita mais Uhum. com o mercado farmacêutico, eu já tinha chegado à conclusão que eu não ficaria ali mais, né? E aí eu fiz, aí dessa vez, né, financeiramente, eu me estruturei, eu fiz uma reserva, e aí quando eu saí assim muito tranquila, sabe? Uhum. Porque eu, de fato, tinha certeza do que eu estava fazendo, eu fiz todo um planejamento, e aí já foi outra situação. Uhum. E aí eu tinha E quando você decidiu sair para voltar para o empreendedorismo, você já só tinha ela como cliente ou você já tinha outros? eu já Foi uma tinha, transição? foi uma transição. Eu já tinha alguns clientes nesse meio tempo, mas assim, algumas consultorias e tudo mais. Uhum. Só que como eu tinha uma reserva, eu tinha essa segurança, tipo assim, Sim, eu posso ficar posso tranquila ficar um aqui por um tempo. tempo. E assim, Isso tudo a o trauma clareza. também ensina, né? É, Porque sim. 90% das vezes que a gente vê o pessoal falando, eu comecei, tinha que ir, eu fui. Aham. Sem saber para onde que eu tava indo, eu fui andando para essa Não. oportunidade. Uhum. Quando você passa pelo trauma de quebrar uma vez, de ter uma dívida, de ter algum problema maior, você pensa 5 vezes antes nas Sim. consequências, né? Você se planeja. Que é o que a gente tem que fazer em qualquer situação, mas às vezes a gente erra no primeiro. E aí na segunda a gente já corrige, pelo menos desde que a gente conseguiu identificar ali atrás. Sim, e dessa vez eu pensei muito assim, até um plano de negócio mesmo, sabe? Pensar, porque naquela situação era muito confortável pra mim. Tipo, eu gostei disso e tô fazendo isso daqui, beleza, por uma necessidade. Mas será que isso de fato dá pra ser um negócio? Sim. Então, fiz toda essa construção, né? Fiz um planejamento para que não fosse algo só ali do momento. Resolvi uma Aham. necessidade porque eu não tô Aham. satisfeita no meu emprego atual. Sim. Então, Que acontece muito também. É claro que Também. às vezes que rola, que as pessoas ficam me cobrando. Nossa, Silas, que assistem, eu não sabia que as pessoas assistem isso aqui. E fica me xingando, fala, mas você deixou a pessoa falar um trem que não tem nada a ver. É a história dela, não vou interferir e falar. As pessoas assistem. Tá todo mundo falando comigo. As pessoas assistem, As tá? pessoas que falando bom que comigo. elas assistem, né? Aí Inclusive, por isso que a reclama. gente tá aqui toda semana, porque tem muita Exatamente. gente que Eu não sabia que tem esse impacto, que as pessoas iam ouvir o que eu falo. Eu sabia que as pessoas iam ouvir o que eu falo. Aí, não, tô recebendo umas críticas. Primeira vez que ele veio aqui, ele falou abóboras. Merda. Abóboras. Não falei várias merda, eu abóboras. falei que eu pensava e tal. E aí um monte de gente falava com ele, Silas, você falou isso aí, que ele se tocou que as pessoas assistem. Aí eu falei, assim, cara, nossa, eu as sou... pessoas estão ouvindo. Ele achou que ele tava conversando batendo aqui. papo, É. A gente mexe boteco entendeu? mesmo. E nem E tinha aí, cerveja eles no criticaram, dia. eu recebi umas críticas assim, olha, a pessoa cometeu o mesmo erro. Você deixou a pessoa cometer, eu falei, não, eu não tava lá Eu não pra... deixei, ela tá contando a história dela. Vamos lá, você não deve fazer isso e tal, tal, tal. Mas uma coisa que você fez foi que uma coisa que você mudou foi a questão você dependia de uma costureira e hoje você tem, olha, é melhor eu só fazer por mim mesmo e seguiu isso aí. Isso é uma coisa que eu acho que Sim. e deve ser melhor pra você hoje não depender do seu trabalho de uma terceira pessoa. Nossa, muito mais. Na verdade, isso foi um ponto crucial, porque a minha irmã, por ser formada em moda, ela tinha vontade de ter uma loja. E aí eu falei com ela, de jeito nenhum.
não tá na hora, não é o Uhum. momento, a gente não tem investimento para isso, a gente precisaria de x coisas que a gente não E tem. precisa estruturar, né? E aí que veio a questão dos nossos Tem uns propósitos velhos muito diferentes. ricos. Tô brincando. Foi mal, não ia deixar, não ia perder. Mas Mas de forma. É isso aí mesmo, né? Geralmente, né? 99% das pessoas é isso aí. a gente não 99% das tinha, né? pessoas, ou seja, A né, gente tá não falando tinha com esse esse investimento. Mas assim, não, tem investidor. Tem muito investidor Sim. que compra a ideia e tudo mais. Mas eu acho que precisava de um amadurecimento Precisava estruturar mais. que Era uma empresa não... recente, era uma empresa nova, tava É. entendendo Por qual que que era o acreditar em público e você, né? tal. É. Por que acreditar, Sim. né? E assim, eu passei por tudo isso e a minha irmã não. Uhum. A experiência era Então, sua, né? Por mais que vê, não dói, né? A dor é sua. Sim. Isso é muito diferente. Lá em casa, é igual a gente tá falando que a gente não tem incentivo. Minha mãe trabalha há 42 anos na mesma empresa. Então, tipo Uhum. assim, todo mundo não teve. É. Meu irmão nunca empreendeu. Meu irmão, ele fala que ele é muito perfeccionista. Ele não consegue fazer, porque eu faço, a Maria também quase infarta comigo. Mas eu falo, vamos fazer, vamos. Pensa, estrutura. O restante a gente vê no caminho, né? E o meu irmão fala, se não tiver tudo 100% perfeito, eu não vou. Eu falei, então você não vai nunca. É. Nunca Não, vai eu estar acho que perfeito. não é nem lá nem cá, tá? Letícia? Exatamente, Letícia é no muito meio do vamos. termo. Isso aí é muito... Eu acho que assim, se a gente espera estar perfeito pra ir, a gente Você não vai realmente não vai fazer? nunca. Mas assim, tem que Eu- ter um mínimo Tá vendo? planejamento. Você é igual eu, né? Eu acho que tem que ter um mínimo Vamos. planejamento, E aí estruturação é ótimo, e porque eu sou vão organizar. e a Maria me Eu puxa. conheço Vira. gente que deram certo fazendo igual a Letícia, mas eu conheço muito mais gente que deu certo fazendo igual a Maria. Muito mais. É lógico. Mas é claro que tem gente, cara, que nasce com a parada e dá uma sorte no lugar certo, na hora certa e É. tudo, pum. É. E acontece, entendeu? Mas isso de. Eu entendo Mas é que, quando se você fala você- sorte, mas eu penso muito sobre. Às vezes a pessoa se relaciona com pessoas que você não se Não, relaciona. eu não acredito em Às sorte vezes também, ela não. tá num lugar, numa formação, numa faculdade que ela É. foi, Uhum. uma oportunidade que ela teve ali, Exato. Não, sabe? e você pensar num negócio que é o que você teve com a fantasia. Foi mal estruturado, mas você teve A isso. Cara, ideia tem foi a boa. demanda. Sim. Uhum. Existe É. isso aqui. Eu posso ajudar as pessoas nesse negócio. Porque eu acho que não adianta você ter uma ideia maravilhosa mas, tipo, não tem público pra isso, cara. Ah, Não eu quero atende muito. ninguém, né? Tem uma grande amiga minha que fala assim: eu quero muito vender comida pra entregar na casa das pessoas. Eu falei, cara, mas tem público? Qual o tamanho? Onde você pode chegar? Qual que é o seu limite máximo? Sim. Qual que é o Vamos seu entender. público-alvo? Vamos começar É. com o seu público-alvo. Não, e assim, qual o limite máximo que você pode chegar? Uhum. Você quer você mesmo fazer a comida? Então qual você vai pagar suas Vai contas? dar 15 marmitas. Cara. Na sua Então, casa, vamos 15 estruturar, marmitas, vamos fazer né? essa Na cozinha conta, industrial. sabe? Quando eu decidi empreender e quando eu abri a Liberty, falei, a Liberty vai primeiro. A Liberty vai chamar Liberty, porque eu não quero que ela tenha meu nome, porque ela vai ser gigante. Uhum. E eu vou começar com ela gigante desde o primeiro dia. Exatamente. Então, hoje eu tenho o primeiro cliente, eu já tenho uma pessoa para entregar. Amanhã eu tenho 2 clientes, já tenho outra pessoa para. E a minha equipe foi crescendo junto com os clientes. Eu não esperei chegar no limite, tipo assim, não tô conseguindo entregar para mais ninguém. Meu serviço tá sendo mal prestado, prestado. Tô queimando meu filme. Agora eu vou vou contratar estruturar. alguém. Não, cara. Estrutura do começo, sabe? Isso E foi o aí, que eu e falei o com a minha problema irmã é que você também. contratou a pessoa, não, agora eu vou contratar, e contratou errado. Ainda Ai, tem isso. exato. Mas E aí, porque você tava tão focado que você, olha, não, deu uma merda do caramba, agora tem que contratar alguém. Você não tá com a cabeça de boa pra contratar uma Uhum. pessoa. É. Você vai pelo Você mais já tá no fácil, caos. cara. É, O cara que vai já te tá no oferecer caos. o melhor, aquilo que você quer ouvir. Ele vai te É. falar aquilo que você quer ouvir, você vai contratar. Mas Isso só aí. o Então, o que gancho que eu rola? ia fazer da minha família, que é tipo assim, não tem ninguém que empreende, assim, dentro da minha casa. Então eu falava assim, eu vou sair, eu tenho uma reunião. Aí, tipo, eu vi da minha mãe, tá, mas você consegue voltar antes das 8 pra você mandar um currículo, pelo menos, hoje? Falei, mãe, tô trabalhando, mãe, eu tô isso, eu tô aquilo. E na pandemia, quando todo mundo se deu mal, quem segurou a ponta fui eu, foi minha empresa. Eu falei, lembra que vocês não achavam E que aí eu não todo mundo trabalhava? fala, Não era pra que mandar ótima, currículo? Letícia, Lembra que que eu não a tava aí empresa em dela é tudo? ótima. É desse jeito. Fantástica, pessoas só empregou um valorizam quando dá primo, certo. empregou não sei quem, empregou tal pessoa, ajudou olha, tá várias crescendo, pessoas, agora tá exato. ajudando e É. tudo. E aí, Júlia, e aí foi crescendo, né? Pelo que você começou a se especializar, entender, fazer curso E foi. E foi. E aí, hoje eu tenho uma estrutura já bem definida. Eu ainda estou sozinha, mas eu pretendo sim Uhum. aumentar, delegar, principalmente essa parte de design, gestão de Uhum. tráfego, que são coisas Uhum. muito importantes. E fazer exatamente isso que você falou, e ir crescendo ao longo do processo. Antes de dar ruim. Antes de dar ruim. Eu É acho que é o verdade. segredo. É, assim. a gente sempre espera a solução quando já tá muito. A casa caiu pra caramba. Então, assim, não espera chegar nessa. Faz Sim. antes, já Uhum. prepara.
E sobre essa questão da loja, eu até falei isso com a minha irmã, assim, que se for para abrir uma loja hoje, ainda mais com o conhecimento de mercado que eu tenho, não dá para ser assim, igual a galera junta e fala assim, vamos ali no Brás comprar umas roupas e a gente vende pros conhecidos. Já foi bom isso. Hoje Já, mas hoje não funciona mais porque todo mundo tem essa ideia. Todo mundo faz. Então, isso que você falou de ser grande desde o começo foi o que eu falei com ela. Eu falei, se um dia a gente for abrir uma loja, né, tenho essa vontade, não é assim meu sonho, porque eu tenho uma questão muito da liberdade. Sim, eu acho que você ter o físico te prende muito, né? Exatamente. Hoje meu trabalho é todo online, Sim. então eu posso trabalhar onde eu quiser. Então, eu não queria isso naquele momento. E aí eu falei com ela, falei, se for pra abrir, tem que ser com o pé na porta, sabe? Você tem que já chegando, mostrando diferencial, mostrando tudo, já tudo muito bem definido. E agora, não dá. Sim. Então... E aí, Júlia, já entrando na nossa reta final aqui, passa rápido o tempo, né? A gente queria falar 1000 coisas, na hora que a gente vê, o tempo já tava no limite. 87 perguntas. Entrando na nossa reta final, primeiro, o que você tem de próximos passos para a empresa hoje? E o que você daria de dica, assim, para uma pessoa que passou por esse processo? Quebrei, deu errado, voltei pro CLT, me reestruturei, mas eu tenho muita vontade de sair daqui. Desse recomeço, sabe? Dessa levantada. Pensa naquela época que você tava na drogaria. Você tava lá, não, isso não é... não é a minha pegada. O que você falaria pra aquela Júlia que tava ali, que, tipo assim, não tô satisfeita, sabe? Olha, o que eu falaria é, tenha paciência. Porque por mais que, igual quando a gente se conheceu, né, pelo post, tava escrito lá que é um fracasso, eu não enxergo como um fracasso. Eu enxergo como um processo. Como um passo de um processo de uma coisa muito maior. E eu precisei fazer aquele post para poder fechar esse ciclo, sabe? Porque dentro de mim, inclusive, vários momentos eu me questionava. Tipo, eu tô fazendo isso agora, mas eu já tive uma situação ruim anteriormente. Mas eu acho que isso foi necessário até para eu saber até onde eu posso ir, o que uma empresa de fato precisa, uma empresa naquela situação que eu estava, como que seria esse socorro, né? Então... e eu acho que naquela época, igual você falou, né? Você quebrou muito rápido. 15 dias. Eu também acho. Eu acho que eu tinha muita pressa. Eu tinha não tinha paciência de esperar os processos. Pouco planejamento. Queria tudo muito rápido. No vamos. Muito no emocional. Tomava as decisões muito no emocional. Isso. E hoje eu enxergo isso, que é preciso paciência, calma. Porque as coisas vão acontecer. É um processo. Você vai errar, vai levantar e vai seguir. Tudo é aprendizado e acrescenta para esse momento que você tá hoje. Eu falo muito isso. As pessoas falam assim, nossa, Maria, mas você ficou 10 anos no CLT, cara. Nem pareceu pra mim. 10 anos. Pra mim nem foi 10 anos. Eu fiquei 10 anos e durante esses 10 anos era o meu lugar. Era o que eu queria pra minha vida. E eu era muito feliz ali dentro. Claro que eu não conhecia o outro lado, como eu podia ser mais feliz, mas eu sempre fui muito feliz e me dediquei muito àquilo ali. Eu tenho convicção de que hoje o que eu tenho foi construído durante aquele período. Então a gente constrói a todo o tempo. E eu sempre falei, não, empreender não é pra mim, não, eu quero meu dinheiro garantido todo final do mês. Não é esse o meu negócio. Então acho que tudo constrói e tudo leva a gente pra um lugar que a gente tem que estar. Não é muito de destino. Claro que a gente tem que construir. Pelo amor de Deus, não peça demissão amanhã. Não é isso. E pegue seu acerto e abre. Não é isso. Não vai se endividar. Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas é estruturar e entender que não é perda de tempo. Sim. Né? Tudo é pra construir, é um degrauzinho que você tá construindo a cada caminhada, a cada aprendizado, a cada dificuldade. Porque no CLT a gente também passa dificuldade, a gente passa raiva. O legal do CLT é que você aprende com o dinheiro do cara. Você não perde dinheiro, né? Você não perde seu dinheiro, você vai... Então é um você pega ótimo experiência, você pega nome, você pega network, é igual a faculdade, você pega network. Não, e assim, aproveita o CLT, cara. Aproveita o CLT o máximo que der. Você quer empreender? Então, eu quero empreender. Então, você vai ficar 2 anos ali, pegando o máximo, sempre focado. Olha, eu quero sair daqui e montar meu negócio. Sempre pensa aprende. Assim. Hoje, é igual eu falo assim, eu passei por processo. A Júlia não conhece a história, mas foi mais ou menos assim. Eu comecei a empreender tem 7, 8 anos, mais ou menos, 2015. Foi isso mesmo. Formei e montei minha empresa. Eu fico brincando que minha empresa me abriu, mas foi 2015. E aí eu tive a empresa durante 6 anos. E aí eu engravidei de gêmeos, uma gravidez inesperada de alto risco, onde eu não conseguia simplesmente mais trabalhar, basicamente, com 2 bebês recém-nascidos. Quem tem filhos vai me entender, eu não consegui trabalhar por um tempo. E logo que eu falei, tá, agora eu acho que eu consigo, apareceu uma oportunidade de emprego. CLT?
CLT sim, né? Engenheiro não é Uhum, CLT, uhum. né? Sim, mas enfim, era algo todo mundo fixo, numa né? empresa, algo Era um fixo. garantido. Era um garantido. E eu falei assim, é o que eu preciso agora, com 2 crianças em casa, reestruturando minha vida, entendendo o que vai ser. Peguei essa oportunidade e fui estruturando todas as outras coisas por Isso. trás. Então, assim, todo mês, é igual a galera fala assim, meu salário tá ali, eu pago as contas. Uma das contas é a minha empresa. Sim. Isso aqui eu preciso investimento. pagar esse mês para investir na minha empresa. Isso aqui eu Isso. preciso pagar para investir na minha empresa. Isso aqui eu faço. Todas as minhas atitudes eu não vou fazer uma obra petecada que amanhã vai dar problema, que eu vou queimar o meu nome. E amanhã a consultora é minha. Uhum. Eu não vou fazer É seu nome isso mal sempre. feito, porque eu tô dando curso para engenheiro que tá começando, que é pisar numa obra. Então, se eu fizer alguma coisa mal feita, isso vai Independente de refletir lá você na estar na outra frente. empresa, o nome é seu. É o meu É o que a gente nome. falou aqui antes. É a minha Poucas RT. coisas que você tem é seu nome. É seu né? nome. Eu sou responsável até pelas minhas Quando obras. eu tava trabalhando em empresas que eu prestava o serviço no qual eu faço hoje com a minha empresa, eu sempre pensei que era eu. Uhum. Eu nunca pensei que atrás tinha um grupo gigante no qual eu É. trabalhava. Eu falava, olha, o cara, no fundo, o cara sempre vai ver eu, a minha imagem, nunca vai lembrar do cara, é eu. Então, Uhum. assim, se você é um CLT e tudo mais, se quer empreender, coloque-se no lugar de como dono. Uhum. Eu acho essa frase ruim, muito Mas ruim. é você ter a visão. Você não A precisa se visão. colocar no lugar, mas você ter a visão, Não, né? O olha, planejamento se de aquele lembrar, cliente que você está né, tipo- atendendo hoje está prestando serviço para uma empresa muito grande, ele tá ali por causa de você, cara. Uhum. Muito é por causa de você. Uhum. Então, assim, eu entendi isso. Quando eu entendi que o cara confiava muito no que eu tava falando, no que eu tava vendendo e tudo mais, eu falei, cara, Tô por pronto. que não fazer isso? Isso. E aí eu, com muita, assim, né, sabendo onde ir, para também não passar do ponto de querer dominar o negócio todo, né? Respeitar que eu era um CLT, eu fui me limitando ali, mas sabendo, olha, essas pessoas que eu conheço aqui vão me seguir, independente do rolê. A saideira chegou? Saideira. Saideira. Júlia, divide com a gente para agora qual o próximo passo que você entende aí. Eu acho que você já falou um pouco que você quer crescer a equipe, quer aumentar isso aí. Divide um pouquinho para a gente finalizar. Sim, eu quero crescer a equipe, quero delegar para poder atender mais clientes, pegar projetos maiores. E eu tenho também muita vontade de criar um infoproduto muito focado nessa parte de universo de marca, de Uhum. como vender. Porque moda é muito visual, né? Muito sobre Uhum. desejo. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade de produzir conteúdos que geram esse desejo, geram essa Sim. percepção de valor. Sim. Então, por mais que eu crie a estratégia e tudo mais, tem coisas que a pessoa vai precisar executar, Uhum. né? Ela vai ter que filmar, ela vai ter que Sim. tirar uma Não foto. sei como você tá ali dentro. Né? Todos os dias, ainda Uhum. mais de forma remota, Sim. né? Muitas vezes eu tenho que delegar essa parte para alguém que tá ali no Uhum. dia a dia. Então, eu penso em fazer penso não, já estou estruturando. Uhum. Eu ainda não sei se vai ser um e-book, se vai ser uma aula, um curso ou Uhum. algo assim, mas focado nisso, em como gerar desejo através das imagens Legal. dentro de um perfil de Muito moda. bacana. Legal, Isso é muito legal. necessário, É. né? A gente vê assim, Isso, como a gente muito. tá a gente vai conversando, batendo esse papo aqui com vários empreendedores, a gente vê que é uma necessidade assim em geral. Básica. Todo mundo tem necessidade de especializar, né? E ter esse conhecimento. Porque na internet o que vende é a imagem. Total. Não adianta, né? Não tem como fugir disso. E mesmo, apesar de você se especializar nessa parte de moda e lifestyle, mas isso é geral, né? pra Todo mundo que tá na internet tem que ter um pouco de moda, de lifestyle. Porque Então, não tem como assim, fugir se o disso. cara tiver muito lifestyle e pouco conteúdo, ele vai vender muito mais que o cara que tem muito conteúdo e pouco lifestyle. Exato. Porque é o lifestyle que vende. Exato. Igual um óculos. Você Uhum. quer o que tá na modelo, que Aham. viaja, que Na você cara quer das viver a pessoas. vida que ela vive. Você acha que Quer você viver aquilo colocando ali. o óculos, Uhum. você Você vai vai... estar mais perto daquilo. E os Exatamente. Silas, me dá um óculos quando eu ficar rico modelo viajando. Vão querer As o pessoas Passa. vão querer e vão te procurar por causa do meu óculos. Exatamente. Pode ser Gente, seu por um preço. Saideira já qualquer. chegou. Saideira chegou. Minha bexiga já tá o quê? Já tá daquele jeito. Palavra do Gritando. ano. Isso. Calma, Vamos terminar. finalizar. A A gente tem bexiga uma... é a ampuleta daqui. É. Aí fica apertado e fala, não, Então, vamos o Pra tempo não, tá deixa eu correndo. encerrar. A gente desenvolveu uma estratégia, Júlia, para esse ano, de definir palavras foco para o nosso ano, Maria, para mas direcionar a antes gente. eu tenho que deixar um recado pros meus hates. Deixa, Silas, Perfeito, deixa. O Silas Verdade, quer dar, a gente gente, não 2 recados, que ele teve algumas desavenças aí no percurso do podcast, ele quer deixar aqui O 2 primeiro recado é pra você ter uma história de que quebrou, vem cá dividir com a gente, cara. A gente vai colocar isso aqui de uma forma super legal, a gente vai trocar uma ideia bacana, então venha cá que a gente vai conversar com você e a gente vai te ajudar, dar nossas opiniões dessa forma
Descontraída. avacalhada, Tomando uma cervejinha. tomando uma. Mas vem pra cá, procura a gente aí nas redes sociais e venha contar sua história aqui com a gente. O segundo recado é que há uns podcasts atrás eu falei, quero me redimir. Igual o Jornal Nacional. É, Agora, errata. Nota de Errata. esclarecimento. Para esclarecimento. Eu tenho uma sociedade, né? Aí a minha sócia falou assim, Silas, pô, legal demais o que você está fazendo, tudo mais, bacana demais. Mas quando você fala se alguém vai te elogiar e tem um mas, esquece tudo que falou. Só presta atenção no mas no próximo, É o tá ligado? feedback, depende, tem o feedback É. sanduíche, né? Um elogio, uma porrada, um elogio pra E finalizar. se falar tudo coisa certo. genérica ainda, que você é espiritual, que a sua lua é fantástica, eu adoro Ares, mas... Foi tipo isso. Ela falou assim: ó, isso é legal demais esse negócio de você falar de pessoas quebradas. Pô, sensacional, sua cara. Mas você falou que o melhor sócio que você teve foi um que você nunca conheceu. Cara, a gente tá há 5 anos juntos, nós somos amigos. Te considero pra caramba. Como que você fala isso? Quase que Eu perdeu queria a dizer. sociedade. Quase foi pro Sim, saco, Quase que irmão. ele seria Sim, o próximo o focal. Quase De que ele foi o novo, próximo. mais um cara. Mais uma vez. Eu queria dizer que Fala o nome, agradece Ah, é. agora, justifica, Não é isso. explica a O que sociedade. eu expliquei pra Rita? Rita, em boa parte, é melhor. Existe sociedade que você não precisa ser amigo, tá ligado? Você não precisa ser um amigo da pessoa, ser familiar. Você pode ser um sócio que você não conhece só por pensar Às vezes igual. é até melhor, né? Uhum. Às vezes até Exatamente. melhor. E é isso que eu quis dizer, que o que aconteceu entre eu e a Rita, pessoas totalmente diferentes, que se conheceram em ocasiões diferentes, é muito difícil dar certo. A gente deu certo e foi. Mas na aí boa vocês- parte do momento é isso, entendeu, Rita? Não é que a gente não. Manda um pô, beijo pra Rita. beijo pra Rita. Desculpa, Rita. Foi mal. Obrigada por ser uma ótima sócia. Nossa Sensacional, sociedade vai dominar o sensacional. mundo. E é isso aí. Pode seguir, pode seguir. Desculpa, Rita, pelo Silas. Então, Júlia, a gente definiu palavras para o nosso ano para direcionar as nossas tomadas de decisão. Ah, não sei para que caminho que eu tô indo e tal. E isso tem sido bem legal. Agora a gente já está em maio. Maio. Então, a gente já tem visto um Caralho. reflexo dessa palavra direcionando e os resultados disso. Queria saber se você vou te desafiar aí a dividir uma palavra com a gente para direcionar o seu ano. Hein? Tenho, a minha palavra foi coragem. É coragem, né? Porque eu acho que quando a gente tá empreendendo, é o que manda, assim, pelo menos pra mim. Ter coragem de todo dia fazer uma coisa nova, de enfrentar um mercado que às vezes não te recebe bem, de conhecer coisas que às vezes a gente nem tinha ideia antes, e se desafiar mesmo todo dia a enfrentar algo incerto. Uhum. Que mesmo a gente falando que às vezes não é, em outros momentos Ele é. sim. A gente depende de outras pessoas para ganhar dinheiro. Exatamente. Muito da gente, mas também do cliente. Né? Sim, do cliente, da equipe, de tudo, né? várias coisas. Vai crescendo. Então é isso, Júlia, arrasou. Nós amamos ter Obrigada. você aqui no nosso programa, compartilhar sua história, seus aprendizados. Foi muito bacana ver que o brand antecipado, dependendo, não foi feito da forma correta e que isso pode gerar um desgaste. Então, se alguém precisar fazer o brand, gente, liga pra Júlia, ela tem experiência, ela tem o skin the game, que é o que a gente falou, né? Ela já sofreu na pele um brand que foi feito de forma errada, hoje ela faz da forma certa. Então, se alguém tiver precisando, liga pra ela. E sucesso, eu tenho certeza que agora vai deslanchar e vai ser sucesso. Agradeço também ao Silas por Valeu. estar aí mais uma Obrigado vez. a vocês. Compartilhando o Silas, ele tá devendo a gente, porque todas as vezes a gente pede para ele compartilhar um caso de fracasso fantástico que ele teve, ou maior BO, ou maior desgaste financeiro, ele sempre consegue Vocês querem escutar a minha história triste, cara. escapar pelo tempo, São sabe? histórias de Ele superação, só, Beatriz. ele só comenta, a gente vai Depois mexer na nós ferida ali conversa. ainda Vamos fazer um também. depois só com o Silas. Vamos trazer um Só com psicólogo? Silas. Vamos fazer um só com Silas e o psicólogo, vai Esse é ser um psicólogo. fantástico. Vamos fazer um só com o Silas. Simone Demolinário. Simone. Eu adoro a Simone. Vem cá. Isso aí. Mas conta aí, Júlia, quem quiser procurar para refazer esse brand, para mexer aí nas redes sociais, como a social media, que a gente aprendeu hoje, aprendeu hoje o que faz, como é que a gente acha nas redes sociais? Pode me encontrar no Instagram e no TikTok, @Xulia, Xulia Fraga. Maravilhoso. Xulia Fraga. Muito Adorei. bom. E o Silas? @ótica talismã. Muito Porque bem. é a melhor que mexe na minha rede social, é isso aí. Isso aí. Arrasou. E é isso. Você me encontra na Liberte.soluções empresariais. Hoje eu tô até, ó, vestida, Uniformizada. Fardada. uniformizada. Fardou. Liberte.soluções empresariais. E aqui,
no Vamos Falar de Negócio. Toda semana, toda quinta-feira, a gente tá com episódio novo. Curte, comenta, compartilha, divide com os colegas. Se você tem interesse de participar, não deixa de nos buscar, seja no Instagram da Liberty, seja no Instagram do podcast. A gente quer trazer várias histórias legais, diferentes, e queremos compartilhar esse conhecimento dos outros, essas experiências que eu tenho certeza que pode contribuir e construir muito para a sua história aí também. Vocês me encontram aqui toda semana no podcast e no Instagram Engie Letícia Pimenta. Agora segue, compartilha, manda pro cachorro, comenta, gente. Comenta o que vocês acharam, o que vocês acharam bom, ruim. Não tem que chamar só o Silas no individual para xingar ele, não, gente. Comente. Xinga aí no vídeo mesmo, que a gente ajuda a xingar também, entendeu? Pode comentar tudo certinho. Muito obrigada e até a próxima.